Já pensou se você descobre que você é casada com uma pessoa há 11 anos e com isso, ele tem uma namorada que está grávida, né? Aí ele fala pra você que não quer ter filhos por conta disso, né? Mas você não sabe, você é inocente. Você está vivendo um relacionamento aberto, mas só que você não sabe, querida, tudo bom? Então vem comigo, vamos acompanhar essa pauta, né? Tutupão, porque, gente, é babado. Nossa, é babado. E ó, prepara porque vai ser um vídeo longo, né? Tutupão. E é sobre isso. Eu vou conectar meu fone aqui, que eu esqueci de conectar meu fone. Olha como é que o garoto é sons. Né? Mas tudo bem, é desse jeito. Vamos lá. Leque, conectado. Vamos começar esse babado, né? E é desse jeito, queridos. Vamos lá. Pro primeiro vídeo. A vida é estranha. Um dia você está casado com o amor da sua vida. No outro, descobre que a amante dele está grávida de 7 meses e que ele assumiu namoro com ela, casado com você. E aí, o que você faria? Vamos ver o que a gata fez com ele? Vamos, eu espero que ela tenha dado pelo menos umas 2. A louca. É desse jeito. Ai, senhor, coitada, a carinha dela. Ai, gente, só de ver esse vídeo já dá pra sentir a dor dela aqui, ó. No fundo do íntimo do profundo. Literalmente. Ô, coitada. Oi, amigas que me acompanham aqui no TikTok, tudo bem com vocês? Assim como a Bela, tem muitas meninas que estão vindo aqui no TikTok me pedindo pra contar a história, me pedindo pra falar o que aconteceu. Vou falar de forma resumida. Como são muitas camadas o que aconteceu, eu vou precisar de dividir o vídeo em várias partes. E eu vou começar, a partir de agora, a contar tudo o que aconteceu. Ano passado, lá pro meio de fevereiro, março, eu comecei a ficar muito estranha aqui dentro da casa. Eu comecei a sentir dentro do meu coração que tinha algo de estranho aqui dentro. Nessa época, eu ainda não tinha voltado pra presença de Deus, eu não estava firme na igreja, eu estava desviada. Então eu não sentia que poderia ser Deus que estava falando dentro do meu coração, que tinha algo de errado dentro dessa casa. Eu acredito muito em Deus e eu creio sim que todas as coisas que aconteceram, tudo que eu descobri, foi porque Deus me mostrou. Gente, eu dou uma dica pra vocês assim. Quando a sua intuição grita, escuta o grito dela. Não deixa passar por nada nesse mundo. É sério. A sua intuição é a voz do seu coração. Você tem que seguir ela, não importa o que aconteça. Se tá falando que tem alguma coisa de errado, querida, vai ter algo de errado. Não importa o que aconteça. É sério, anota o que o Douglas tá falando, porque é babado. E assim, eu sempre escuto a minha intuição porque ela não falha. Não falha, né? Tem pessoas em volta da minha vida que eu sinto algumas coisas, eu dou avisos, eu falo, a pessoa não escuta e elas acabam quebrando a cara. E não é quebrando a cara tipo, aconteceu aqui, vou superar, vou passar. Não, querida, é algo muito grande que a pessoa fica anos e anos e anos e anos sofrendo com isso. Então assim, quando a sua intuição gritar, escute a voz da intuição. Não deixa passar. Em março, eu comecei a ficar um pouco desconfiada que tinha algo de errado aqui dentro desse lugar. Foi então quando eu entrei no perfil do Instagram dele e fui olhar quem que ele seguia. E aí eu lembro que eu comentei isso com algumas pessoas que são próximas de mim e dele e falei assim, gente, fulano de tal tá me traindo. Juro, gente. Essas pessoas viraram pra mim e falavam assim, gente, você tá louca? Fulano de tal tá apaixonado com você, fulano de tal nunca feliz com você. Que isso, tá doida? Eu tô assim, fulano de tal tá me traindo. Foi então que eu tive a brilhante ideia de entrar no Instagram dele, no perfil dele e verificar quem eram as pessoas que ele estava seguindo. De 700 pessoas que ele seguia, quem que eu fiquei é essa daqui. Pois bem. Aí eu perguntei pra ele, na época o perfil dela era aberto, ela tinha várias fotos dela sensuais que ela fez ensaio, várias fotos de biquíni, e eu tô assim, gente, quem que é essa? E é sempre assim, ó, quando você vê uma pessoa que você desconfia, fica aqui com a pulga atrás da orelha falando assim, alguma coisa de errado não está certo. Você pode ter certeza que no fundo acaba tendo alguma coisa. Queria dizer não, hein? E aí eu fui perguntar pra ele, fulano, quem que é essa? Ele, ciclana, uma pessoa que trabalha comigo, super de boa, você tem que ver. Eu tô assim, fulano, essa moça vai me dar trabalho. Dito e feito. Lá pra meados de abril, maio, se não me engano, eu peguei o WhatsApp dele e coloquei no meu computador pra poder verificar as conversas dele. Porque mais ou menos nesse período também, ele colocou uma película de privacidade no celular. E na mesma semana que eu havia questionado ele sobre essa moça, a moça travou o Instagram dela, colocou como privado, e os dois pararam de se seguir. E assim, película de privacidade pra homem casado, querida, desculpa, alguma coisa tá escondendo. Agora assim, vamos se dizer assim, vocês querem colocar os dois juntos, né? Ou senão ele fala assim, amor, vou colocar uma película de privacidade porque eu pego o busão, e as pessoas ficam olhando pro celular, então tudo bem, né? Eu já fiz uma façanha muito linda uma vez dentro de um busão com uma senhora que ela até hoje se arrepende de olhar pro WhatsApp dos outros, né? Mas depois eu conto isso daí, sobre a película de privacidade. Já é algo suspeito. Homem casado que não pega ônibus, porque pelo que ela fala, o marido dela não pega busão. Botar película de privacidade?
Ah, meu amor, uma hora dessa? Por favor, né? Ali eu já fiquei achando meio esquisito tudo isso. Aí foi quando eu peguei o WhatsApp dele, loguei no meu notebook pra ver se eu vi alguma conversa. Não vi nada. No dia, eu loguei o Instagram dele às 10h30 da noite de um dia, no outro dia, meio-dia, ele descobriu. Gente, foi o caos, ele acabou com a minha vida, ele me xingou toda, falou que eu não confiava nele, que essa relação tava muito complicada, que ele não tinha confiança, que não dava pra ficar com a pessoa que ele não confiava, que não dava pra ficar com a pessoa que ficava desconfiando dele. Ele acabou com a minha raça, ele ficou uma semana me dando gelo e me tratando mal. E aí, eu sou apaixonada com Ouro Preto é minha cidade favorita daqui de Minas Gerais, sou de Minas, e a gente foi pro Ouro Preto, passei a tarde lá com ele, foi muito legal, foi um dia muito bacana, a gente voltou pra casa e pra mim tava tudo bem. Em junho do ano passado, meu pai, a gente desconfiou não, os médicos disseram que meu pai estava com trombose, porque ele começou a ficar com as pernas um pouco inchadinhas e tal, só que esse inchaço subiu pro corpo inteiro, aí meu pai começou a fazer alguns exames, e na primeira semana de julho, meu pai veio a óbito. E antes do meu pai vir a óbito, o meu ex-marido, já estava com um comportamento estranho aqui dentro de casa. Ele chegava todo arranhado, ele chegava com as roupas íntimas dele sujas, daquilo, as roupas de academia dele. Ah, detalhe, a gente treinava junto aqui no nosso bairro. Aí como ele trabalha a 70 quilômetros aqui da nossa casa, ele vai e volta de moto todos os dias. A gente mora perto da via, de uma via aqui que eu não vou falar qual é. Ele vai, ia e voltava todos os dias. Era uma hora pra ir, uma hora pra voltar. E ele falou assim, vou parar de treinar aqui no bairro porque tá ficando pesado, eu me voltando e tal, não sei o quê. E eu vou treinar lá. Aí eu trabalho, treino lá e volto pra casa. Eu falei assim, beleza, aí eu continuo treinando aqui. Aí a gente começou a treinar separado. Depois, lá na frente, o mês passado, eu descobri que ele parou de treinar comigo porque tava treinando com ela. Tá, aí nessa mesma época que eu descobri que o meu pai tava doente, ele começou a chegar tudo marcado em casa, as roupas de academia chegavam com cheiro de amaciante. Gente, surreal. Ele não tava treinando, ele falava que ia pra jogar bola na sexta-feira, às quinta-feiras esse homem sumia, porque ele tava muito ocupado no trabalho dele, mas eu nunca questionei muito, porque eu já tinha questionado ele colocando o WhatsApp dele no lugar do meu computador, então eu meio que ficava pisando em ovos. Eu falava, não vou ficar questionando muito o atraso dele que ele tá fazendo, porque eu já, pisei na bola com ele aqui. Enfim, na primeira semana de julho, no dia 7 de julho, pra ser mais específica, meu pai veio a óbito. Eu chorei muito, meu pai teve 2 cânceres, ele teve linfoma e teve leucemia também. A gente descobriu no dia 4, no dia 7, meu pai morreu. E foi muito doloroso pra mim, muito doloroso. Eu fiquei muito mal com a morte do meu pai. Então eu estava passando por esse problema dele chegar em casa todo arranhado, dele chegar em casa com cheiro de... Ele chegava com cheiro de suor daquilo, sabe, gente? E ainda tinha meu pai. E aí eu falava, eu vou ficar mais na minha, não vou ficar incomodando ele, meu pai morreu, eu preciso ficar, ficar bem e tal. E eu ainda tentava ficar bem pra poder nossa relação ficar boa, e eu anulando a morte do meu pai, uma confusão. Mas se eu fosse no lugar dela, eu já teria aproveitado a morte do pai dela, a dor da morte do pai dela e já terminava logo esse casamento, porque tava um lixo. Né? Porque o cara não te respeitar nem no seu luto, né? E ainda chegar em casa com cheiro de sexo, todo pau. E, cara, desnecessário. Esse caráter aí, meu filho, vamos tá trocando, vendendo por outro, porque não tá bom. Tá ruim, tá uma merda. Literalmente. Porque assim, você trair a sua esposa, você ter a cabeça de trair a sua esposa enquanto ela tá passando por um processo de morte do pai dela, cacete, porra, você não tem amor por ninguém. Literalmente você não tem amor por ninguém. Nem a você mesmo. Porque, cara, não dá pra entender. Não entra na cabeça. E não vai entrar. Na minha cabeça nunca vai entrar esse tipo de coisa, esse tipo de façanha. Já começa pelo fato que você está traindo a sua esposa. Já tá por aí. Porque eu penso assim, quem quer trair, termina, fica solteiro. Entendeu? É assim que funciona. E aí, o tempo foi passando, ele foi ficando um pouco mais estranho. Eu tenho um Corsa. O meu Corsa ele já não dirigia mais, o meu Corsa já não era tão interessante. As roupas que ele vestia não eram mais interessantes. O celular que ele tinha não era mais interessante. Ele teve que comprar um relógio de R$1.000, porque eu não sei quem tinha um relógio de R$1.000. Ele tinha o Motorola dele não era mais interessante. Ele comprou um iPhone 15 e ele comprou um carro zero, colocou o nome da mãe dele, que não é besta nem nada, né? Porque ele já tava tendo uma relação com a amante dele, lacrou o carro todo, deixou o carro todo escuro. E depois eu descobri que vocês ficavam dentro do carro, depois o carro é lacrado. E aí ele começou a ter uma outra vida. Os uniformes dele, ele vivia apertando, ele se depilava todos os dias, da cabeça aos pés. E eu comecei a achar isso um tanto estranho. Foi quando, em 1º de setembro, eu senti no coração, acordei de madrugada e falei assim, vou olhar no celular dele aqui as ligações. Eu andei pela casa e falei assim, gente, eu tô ficando doida. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais mexer no celular dele. Porém, uma voz falava dentro do meu coração, vai lá e pega o celular dele, filha, vai lá. Sim, tá vendo? Essa voz pode ser a voz de Deus, pode ser a voz da intuição, no que você acredita. Tem sempre uma vozinha aí que vai falar assim, esse safado tá aprontando, vai atrás. E se você vai atrás, se você ativa o FBI na sua vida, meu amor, você não passa raiva nesse fogo. Só passa se você quiser. Entendeu? Tem certas coisas na vida que você tem que trazer à tona sim. Tem que trazer. Tem que usar a favor da sua pessoa, porque assim. Você corna? Não, querida. Não. Peguei o celular dele, olhei as fotos, olhei mensagem, olhei tudo, não tinha nada. Guardei o celular. Aí a vozinha de novo, vai lá e olha. Eu olhei localização, olhei tudo, gente, não tinha nada. Guardei o celular. Aí eu falei assim, gente, eu tô ficando louca. E eu não conseguia dormir, de madrugada. Aí eu voltei de novo, a voz falou assim, eu não sei, sabe? Eu tenho certeza que é Deus mesmo. Olha as ligações, dito e feito. Várias ligações pra ele, chamada de vídeo. E aí eu acordei nessa mesma hora e falei assim, o que tá acontecendo? Por que você tá ligando pra ela de chamada de vídeo? O que é isso? Aí ele veio me explicar que ele ligou pra ela pra resolver coisa de trabalho, e que não conseguiu falar com ela, e por isso que ligou chamada de vídeo. Eu disse, se era coisa de trabalho, por que você não usou seu corporativo? Aí eu fui apertando, até ele falar que os dois conversavam conversas pessoais. E que nessas conversas pessoais, ele acabou gostando dela. Mas que ele não me traiu com ela, era só conversa pessoal. Aí eu disse, que tipo de conversa pessoal? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu perguntava pra ela, qual que é a sua cor favorita? Por que você gosta de comer? Ele teve a coragem de falar comigo que estava conhecendo essa moça. E que gostou muito dela. Casado comigo. Vamos pra parte. Oi, amigas que me acompanham aqui no TikTok, tudo bem com vocês? Estou me arrumando pra ir pra academia. Eu vou gravar agora parte 2 pra vocês, todo mundo me pediu parte 2. Eu não gravei ontem porque falar dessa história é muito complicado, um pouco complexo pra mim.
E eu não queria falar ontem, eu peguei, gravei só a parte 1 e fui dormir. Aí eu acordei aqui agora, vi os comentários de vocês e vamos pra parte 2. É muito provável que eu faça 3 partes, porque a história é muito complexa, a história é muito longa e tem muitas camadas. Vamos lá? Então, vocês lembram que na parte 1... Nessa história aí de tem muitas camadas, querida, foi 7 partes, se eu não me engano, né? Esse vídeo aqui, eu acelerei os vídeos dela, porque no total da pauta deu 58 minutos. Se eu não tivesse acelerado, né? Tudo bom. E eu amo história, eu amo contexto, eu amo um barraco, eu amo uma fofoca, né? Então, querida, pode trazer sim. Pode trazer 3 horas que eu escuto tudo. Eu falei que eles tinham conversas pessoais. Eu esqueci de mencionar como que começou essas conversas. Detalhe, tem uma moça que comentou no vídeo da parte 1 sobre, você já tinha arranhões, por que você não percebeu que já era motivo de separação? É algo do tipo que ela comentou, não lembro muito bem. Bom, vamos lá. Vou voltar um pouquinho, porque tem algumas coisas que eu não contei e eu acho importante falar. Ele começou meados de agosto mais ou menos, dá muita dermatite no corpo, várias dermatites. E eu não sabia o que era, e ninguém sabia o que era. A gente pensava que era por causa da ansiedade. Porque antes do meu pai morrer, lá por volta do mês de junho, ele começou a ter algumas crises aqui em casa. Nunca teve ansiedade, sempre foi uma pessoa, pulso firme. E tanto que eu ficava pensando, nossa, quais seriam as fraquezas de fulano? Ele nunca chorou, nunca se lamentou, sempre se mostrou um cara forte, sempre foi melhor que todo mundo, ele nunca não tinha medo de nada, ele não tinha nenhuma fraqueza, ele sempre era o melhor em tudo, ele sabia fazer X coisa, ele sabia fazer a X coisa melhor que todas as pessoas, ele sempre foi uma pessoa que se achou melhor em tudo que ele faz, ele não tinha medo de nada, ele era uma fortaleza e tinha um caráter que era inegociável. Em junho, ele começou a ter algumas crises de ansiedade aqui dentro de casa. Ele começou a não dormir, ele começou a não comer, ele começou a andar pela casa, falar a noite inteira, ele já fala, ele dorme falando, ele fala pra caramba, só que ele começou a falar mais, e ele não dormia, ele tinha muita diarreia, ele vomitava muito, ele passava muito mal. E eu fui questionar ele o que estava acontecendo, ele falou assim que era porque ele era líder nessa época, ele estava tentando uma vaga de gerente onde ele trabalha. E é recente, que ele começou a trabalhar lá, tinha pouquíssimo tempo. Ele entrou lá em julho de 2023. E aí... quase um ano de empresa, ele começou a dar esses picos de ansiedade, coisa que nunca aconteceu, tá? E aí, eu achando que era por causa de trabalho, que o volume de trabalho estava muito alto, como vocês sabem, eu contei no vídeo que ele chegava muito tarde em casa por causa do volume de trabalho, que ele trabalhava muito, que ele queria crescer, que ele queria ser isso, o sonho dele era ser gerente, e eu não estava percebendo que ele seria capaz de vender a própria mãe dele pra se tornar a porcaria do gerente que ele quer se tornar. E aí, nisso que ele começou a ter essas crises de ansiedade, o chefe dele teve uma brilhante ideia. Lá na empresa onde ele trabalha, tem uma moça que é do RH, aliás, ela é psicóloga e é líder do RH, e aí o chefe dele falou assim, olha, conversa com fulana, porque ela é psicóloga, senta com ela, passa pra ela o que você tá passando, ela vai entender e tal. Ele contou que realmente foi essa psicóloga, mais pra frente, essa psicóloga tem muita coisa pra falar sobre ela, e que ele não falou nada com essa psicóloga. E aí, um dia entra a amante dele história. Acho que ela entrou antes disso, muito antes disso, mas ele me falou que foi assim que começou as conversas dos dois, mas que é mentira, gente, pelo amor de Deus, não acredito uma vírgula que ele fala. Ele falou assim, que ele foi nessa psicóloga, que é a chefe da amante dele, e ele não falou nada, ficou lá na sala, não conseguiu falar nada com ela. Então a psicóloga, que é a chefe da amante dele, teve a brilhante ideia de falar assim, olha, vou te passar o contato de fulana, que é a amante dele, pra você conversar com ela. Todas as vezes que você tiver alguma crise de ansiedade, ela é uma ouvidoria aqui do nosso setor. Pausa. Fulana, que é a amante dele, ela é uma assistente de departamento pessoal, ela não tem formação no curso de psicologia, não tem formação no curso de departamento pessoal, de RH, não tem formação alguma, e ela trabalha nessa área lá, ajudando essa chefe dela. E eu descobri que eu fui lá futicar o LinkedIn dela, que ela tá fazendo curso de publicidade e propaganda. Eu sou formada no curso de publicidade e propaganda. Agora eu me pergunto, uma moça que está numa área de recrutamento e seleção, cisma de fazer a faculdade de publicidade e propaganda. E outra coisa, detalhe, como é que ela vai ser de uma ouvidoria que vai ajudar funcionários que estão com problemas psicológicos sem ter uma formação de psicologia? Me fala. Ou psiquiatria? Pra mim, pelo menos ao meu ver, eu não quero passar com uma pessoa que não sabe de nada. Entre o nada e o nada, eu prefiro continuar no nada. Falar com uma pessoa que não tem formação na área. Não, isso daí tá totalmente errado. Eu já pegava, já metia o louco, já metia logo na força da pessoa do RH. Ó, para de ser louco, hein? A formada aqui é você, ou você que resolve o meu problema, ou nós vai ter que ver o que vai estar acontecendo. Porque assim, como é que eu quero falar com uma psicóloga e você vê com uma louca que é formada em propaganda? Quer dizer, formada não, né? Está fazendo ainda. Não sei. Sem curso nenhum, ela já tá na área lá dela, atuando lá nessa porcaria dessa empresa, e ela me cisma que quer fazer publicidade e propaganda. Eu questionei ele sobre isso, porque ela tá fazendo publicidade e propaganda, e ele tá assim, nossa, você é louca. A menina pode fazer o curso que ela quiser, agora você acha que ela tá copiando tudo? Eu tenho 1993 tatuado na minha canela. Na minha canela? Não, no meu tornozelo. Aqui embaixo, aqui na perna, não sei como que chama. Ela tem 1998 tatuado praticamente no mesmo lugar, só arredondou um pouquinho pro lado. E assim, gente, desculpa. Eu não vou mostrar a foto dela pra poder evitar certos processos. Mas só que o pessoal do TikTok é tão filha da mãe que encontrou a foto da mulher. Eu não vou comentar nada por quê? Porque eu sou uma pessoa decente. Mas se eu for expressar minha opinião aqui, eu vou infringir, eu acho que uns 20 direitos humanos. E a ONU pode bater na minha casa. Então não. Não tô afim de passar por isso não, então deixa abaixo. Eu tenho o cabelo, assim, ela me copia no cabelo, ela me copia em diversos aspectos. E isso começou a me incomodar um pouquinho. Voltando ao assunto, a chefe dela teve a brilhante ideia de falar assim, fulano de tal vai ser sua ouvidoria. Então ele começou a fazer ouvidoria com essa moça, e aí por isso que acarretou em conversas pessoais, e ele não me traiu, só conversou com ela, conversas pessoais. Aí eu falei assim, por que você não me procurou como a sua esposa pra poder conversar e contar o que estava acontecendo com você, já que você tá com ansiedade, que você tá com um fluxo alto de trabalho, que você tá passando por isso, e N coisas do trabalho, porque você não me procurou. Aí o discurso dele foi o seguinte, como seu pai morreu, você tava muito triste com o seu luto, eu não queria trazer problema pra você, eu não queria te incomodar, e acabou que eu comecei a conversar com essa moça e contar meus problemas pra ela. Cara, eu fiquei extremamente chateada.
extremamente chateada. E nesse dia eu terminei com ele. Eu falei assim, olha, não dá, você não foi leal comigo, você tá conversando com outra pessoa, você começou a gostar dessa pessoa, então eu não quero mais continuar nessa relação. E eu falei isso com ele umas 7 horas da manhã do dia 2 e dia 3 de setembro. Esse homem chorou rios dentro dessa casa. Esse homem chorou tanto, eu nunca vi ele chorar na vida. Ele não tinha nenhuma fraqueza, ele sempre se mostrou melhor que todo mundo, tanto que eu me achava um inútil perto dele por causa das minhas vulnerabilidades. E aí ele sempre falava, nossa, mas você é uma pessoa muito fraca, você não sei o que lá, você tem que ter a cabeça mais forte, você tem que olhar pro problema e enfrentar ele. E nesse dia ele olhou pro problema e chorou. E eu terminei com ele. Só que nesse dia, aliás, nesse período que aconteceu essas coisas, de eu descobrir as conversas, eu tive uma doença muito forte, uma doença que eu quase perdi o útero. E aí eu não sabia, eu fui em 4 hospitais diferentes, eu achei que era por causa do DIU, e eu descobri que eu estava com uma doença que eu peguei dele, que ele trouxe pra dentro de casa. E aí, quando a médica descobriu, eu fui em 4 hospitais diferentes, pra descobrir que eu tinha muita dor, e eu achava que eu tava até tendo espontâneo. E aí a médica fez vários exames em mim, descobriu que eu tava com uma doença, não vou falar qual é, tá? Eu quase perdi meu útero mesmo, se não tivesse coberto a tempo. E a médica me chamou pra conversar. E ela me dopou de remédio, porque eu sentia muita dor, e a dor era tão forte, que eu quase desmaiava dentro dessa casa, de tão forte que era. E ela falou assim, vem cá. Aí eu fui, ela falou assim, olha, você tá com isso? E ela te fazer uma pergunta, com quantos parceiros você fica? Gente, você ir na médica, a médica olhar na sua cara e perguntar com quantos parceiros você fica, sendo que, assim, na ficha, quando você vai fazer qualquer coisa dessa vida, eu acho que praticamente tudo hoje em dia precisa disso. Eles perguntam se você é solteira, casada, viúva ou, né, tanto faz. Tá lá escrito que você é casada. Aí a médica olhar na sua cara e perguntar com quantos parceiros você fica. Gente, eu acho que deve ser uma dor. Deve ser uma dor que Jesus amado. E eu digo, mulherada, pelo amor de Deus. Homem, eu sou homem. Mas só que muitos homens hoje em dia, a maioria se pode dizer, não se pode confiar. Por quê? Esses homens, pelo menos a maioria, não todos, tá? Vamos lá. Pelo menos a maioria, principalmente os héteros, né, casado com mulheres, eles têm, sei lá, não sei o que passa na cabeça dessas criaturas, eles têm uma sede, uma vontade tão grande de ir pegar outras mulheres fora do seu casamento, que eu não sei. Eu vejo tantos relatos na internet, gente, de pessoas que estão casadas há anos com seus parceiros e simplesmente acabam sendo traídas por besteira. A mulher pode ser a mulher mais perfeita do mundo. Gente, Beyoncé. Quem é a Beyoncé desse universo? A mulher, eu acho que se ela peidar é muito. Ela foi traída. Tem dinheiro, tem o corpão, é bonita, canta, tem vários talentos, vira de cambalhota em cima do palco cantando e ela foi traída. Imagine você que é pobre, feia, né? Então assim, se previnam. Para de dar esse priquito no pelo. Fala logo a verdade, né? Porque isso de fato é real. Para de dar o priquito no pelo, por quê? Você não sabe o que ele faz lá fora. Será se ele encacepa esse babado lá fora? Se com você, que é a esposa, ele não encacepa, imagine lá fora. Então, começa a se prevenir. Se não quer usar, beleza, ó. Você não quer, querido? Eu vou. Camisinha feminina, existe. O SUS dá de graça. Se ele não quiser encacepar o babado, não vai ter. Você tem o direito de dizer não também. Não é só porque tá lá com a cabeça de baixo pulsando horrores que você vai pegar, vai se empolgar no momento, não vai se prevenir. Você não sabe o que ele pode trazer pra dentro da sua casa. Entendeu? Tem vários tipos de doenças que pode até te fazer muito mal, que nem no caso dela, quase tirou o útero dela. E olha que ela não tem filho, ela não tem nada. O sonho dessa coitada aqui é ter um filho, é ter uma família. Mas ela não tem ainda e já quase perdeu o útero. E quase perdeu o sonho dela de ter um filho. Então, às vezes é bom virar uma chavinha na cabeça e botar ela pra funcionar. Né? Porque se depender do seu marido, só a cabeça de baixo funciona. Pelo menos a maioria não pensa. Né? Não pensa nas possibilidades que pode trazer pra sua esposa dentro de casa. E principalmente quando a cabeça de baixo tá pulsando, muitos deles não pensam assim, vou botar uma capa aqui. E principalmente que existe vários bordéis por aí, com meretrizes prontas pra poder atender o seu marido sem pouco cagar e andar pra saber se ele é casado ou não. Só quer saber do dinheiro. Né? Muitas delas pode ir no pelo, com todos que vão lá, né? Que tem algumas que eu já vi reportagens falando assim, se pagar mais caro eu vou sem camisinha. Você já parou pra pensar? Né? Então, ó, botar a mão na consciência é bom. Porque, querida, não confia não. O mundo hoje em dia não se deve confiar em ninguém, nem na sua sombra, porque se apagar essa luz aqui, ela some. Entendeu? Então, ó, botar essa cabeça pra funcionar, mulher. Seja inteligente, não burra.
Porque você ser burra vai te custar algo pior. Eu olhei no fundo dos olhos dela com o cheio de lágrimas e falei assim, moça, eu sou casada. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, eu não tô querendo colocar nada na sua cabeça, Ruby, mas quando você chegar em casa, conversa com seu marido. Eu saí do hospital, encontrei com ele, fui comprar os remédios, ele tava comigo, e eu contei pra ele, ele olhou no fundo dos meus olhos e disse, eu nunca te traí, foi só conversa. Entendeu a situação? Ele foi comprar o remédio junto com ela. Se duvidar, ele pagou pelo remédio. E olhou na cara dela e falou que nunca traiu ela. Pegou a visão? Ele sempre vai dizer que não faz. Mas no final ele faz pior que cachorro de rua. E aí, eu conversei com várias pessoas que são próximas da gente, várias pessoas me aconselharam a perdoar ele, porque foi só conversa, não era nada disso, eu perdoei e a gente continuou. Mas eu fiquei muito chateada porque eu tive que fazer 15 dias de tratamento, eu fiquei muito triste porque quase que eu vira uma mulher infértil, e eu fiquei muito chateada com isso tudo. E gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história de que se o marido errou, você tem que perdoar ele. Não, cara, não. Enquanto você perdoa, você tá só abrindo a porta pra fazer mais. Desculpa se você é esse tipo de pessoa que perdoa quando seu marido erra. Mas só que assim, quando você abre a porta pra poder perdoar, ele vai fazer 7 vezes mais. Quem trai uma vez, vai trair 6. Vai trair 10. Vai trair 20. Vai trair 30. Você nem vai nem perceber. Entendeu? Não adianta você pegar e falar assim, vou perdoar. Né? Ele é uma ótima pessoa. Ele transa bem. Vamos considerar, porque tem algumas pessoas que ficam com seus parceiros porque eles fazem um ato bom lá na cama. Porra! 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões de não sei quantas... né? Possibilidades de relacionamento. Pra que você vai ficar com uma pessoa que tá só te ferindo, te machucando? Te deixando na merda, no fundo do poço? Desculpa, porque assim, se você é uma pessoa que é traída e você não se valoriza, quem é que vai valorizar? Sua família? Não, eles estão cagando e andando. Se você perdoar ou não, eles estão nem aí pra você. E vai se lascar é você. E vai ganhar a forma de corno é você. E aí? E ainda vai ser pior ainda, que foi corna e que perdoou. Em gravidez, lá por meio de março do ano passado, eu queria muito ser mãe, em 2025, que é esse ano, eu conversei com ele sobre isso, ele me repudiou e acabou com a minha raça, falando assim que não era o sonho dele ser pai, que ele queria ser gerente e que não tava no propósito dele ser pai, e que se eu virasse mãe, eu ia ter que se virar com essa criança. Não pra parte dele. E outro detalhe, para de história de querer ficar com a pessoa só porque você quer ter um filho. Filho não segura ninguém não, querida. Filho não impede traição, não. Muitas vezes é pior, porque assim, quando você engravida, você fica sensível, você fica uma pessoa ultramente sentimental, né? Você provavelmente fica com muita dor nas partes íntimas. Eu não sei como é que funciona uma gravidez de uma mulher, então, assim, eu sei que todas elas têm muitas dores. Você tá carregando um ser dentro de você. Você, na hora que vai querer se relacionar, você provavelmente não vai estar bem confortável com isso. Ele vai ficar enchendo o seu saco querendo fazer isso. Você não vai querer, mas só que ele vai te forçar pra fazer, tá? Eu já vi relatos na internet sobre pessoas que estavam grávidas, com dores, com gravidez de risco, e o parceiro insistindo, querendo ter relação sexual, e a pessoa quase morrendo pra poder fazer, e a pessoa lá. Entendeu? Isso é revoltante, cara. E sem outro detalhe, você vai pra maternidade, você vai ficar quantos dias na maternidade? Será que ele vai respeitar isso? Com quantas ele vai deitar até você chegar em casa? Entendeu como é que funciona a vida? Gente, não faz isso com a sua vida, não. Entre você esperar ou sair desesperada que nem uma louca tendo filho, não faz isso, não. Espera. Espera. Tenha certeza que ele é uma boa pessoa pra você ter filho. Entendeu? Ela estava com ele 11 anos e ele não queria ter filho com ela. Por quê? Você vai descobrir já já. A gente vai ter que ter parte 50, porque é muita camada. Vou aproveitar e vou gravar a parte 3 de uma vez, tá? Porque eu acordei bem, vou falar sobre a parte 3. Paramos na parte em que eu descobri que era só conversas pessoais, que ele falou que conversava com ela, e que não havia me traído. Beleza, perdoei, ficamos bem aqui dentro de casa, e tava tudo certo. No dia, aí em setembro, ele se tornou uma pessoa maravilhosa dentro dessa casa, um homem maravilhoso, melhorou o comportamento dele, e aí a gente fez um combinado. Eu não vou mais querer saber da vida dessa moça, não vou procurar saber nada dela, e eu quero muito que você também pare de falar com ela, eu quero que você coloque limites nela, e que vocês dois parem de ter conversas pessoais. Eu quero muito que você apague o contato dela. Aí ele falou assim, mas ela trabalha lá no departamento, e eu preciso de ter contato com ela, porque eu tô fazendo algumas contratações. Eu falei assim, procura outra pessoa lá dentro, conversa com essa psicóloga aí o que aconteceu, e evita essa moça, eu não quero que você tenha contato com ela, evita ela. E aí ele me falou que ela evitando ela, porque os dois não estavam tendo contato. E eu, obviamente, falei, olha, velho, não vou ficar mais procurando saber dessa menina, saber do que tá acontecendo, e nem se os dois estão conversando. Eu coloquei um ponto final nessa história e confiei nele, que ele estava, que ele havia parado de conversar com ela. Ok.
Aí diz ele que apagou o contato dela e tal, não sei o que, e tá tudo bem. E no dia que eu descobri as conversas, eu liguei pra ela 6 horas da manhã, que foi a hora que eu descobri as conversas, que ela não me atendeu. Aí depois ela respondeu ele falando assim, o que aconteceu, tá tudo bem. Diz ele que falou com ela que eu havia descoberto, né, a conversa dos dois, e que os dois não iriam conversar mais, mas ele apagou a conversa que ele falou com ela, o que eu achei muito estranho, né. Mas enfim, aí tá, passou setembro, ele ficou uma gracinha aqui dentro de casa, chorava o tempo todo, falando assim, ai meu Deus, você tá tendo essas ansiedades por causa de mim, você tá mal por causa de mim e tal, não sei o que. Eu falava, Flan, passou, acabou, bola pra frente, mas eu quero muito que você me respeite. Você sabe que minha mãe já passou por traição, minha avó, minha tia, meu tio, eu tenho um histórico familiar muito tenso de traições, e eu sempre falei com você, se um dia você quiser se aventurar em outra relação, em outro relacionamento, que você me fale, eu não quero descobrir por meio de terceiros, quintas pessoas, que eu estou sendo traída por uma pessoa que eu estou junta há 11 anos, uma pessoa que eu entreguei meu coração, entreguei minha vida, entreguei meu corpo e confio. Eu falei com ele, eu sempre falava, tinha essas conversas com ele, na real mesmo, eu falava, olha, você tem direito de amar quem você quiser, é uma decisão sua, mas se um dia você não me amar mais, se um dia você não me achar mais interessante, vaza, fala comigo, eu vou sofrer, óbvio, mas eu vou ficar muito mais feliz se você me contar a verdade, eu não tô mais afim, cada um segue seu rumo e vida que segue. Mas bem, não fez isso. Isso é verdade, gente. Vamos considerar aqui algumas coisas que, assim, se você não tá feliz no seu relacionamento com outra pessoa, não importa se você é homem ou mulher, separa. Isso não vai te fazer menos pessoa se você separar. Isso vai só mostrar que você é uma pessoa forte consigo mesmo, que tem um ótimo caráter, né? Do pão. A não ser que, tipo, você descobriu uma traição de um, aí você pega, você fica com essa pessoa por um tempo só pra poder descontar, fazer uma bela vingança. Aí tudo bem, eu te apoio. E todo o meu apoio, o meu total, porque chifre trocado não dói. Aí sim, aí tudo bem. Mas só que agora sim, você tá ali, vivendo a sua vida. Você descobre uma traição da pessoa, você continua com ela, dá pra te defender. Então assim, separação faz bem, né? Ah, mas eu tenho medo de não conseguir criar, vamos dizer, ter filhos. Não consigo criar meus filhos. Gata, hoje em dia o governo tá aí pra ajudar. Ajuda é o que mais tem do governo, Bolsa Família tá aí. Ou sua única missão vai ser mandar seus filhos pra escola. Bolsa Família ajuda, você pode trabalhar, você é capaz, você consegue, você tem duas pernas, né? Tem pessoas que são PCDs aí fora, que vivem em cima de uma cadeira de rodas e saem todo dia de manhã para ir trabalhar, né? Não é desculpa, não é usado a capacidade deles que eles têm, não é usado como desculpa para poder não trabalhar. Então hoje em dia não tem essa de você ficar sofrendo com uma pessoa que você não ama mais, que você não sente mais atração corporal e sexual por aquela pessoa. Querida, ó, vaza. Vaza é melhor, é mais bonito do que você ficar só empurrando com a barriga e por trás só metendo gaia. Entendeu? A pior traição é aquela que você dá com a pessoa do lado. Tive essa conversa com ele, ele não fez isso, ele continuou aqui dentro de casa de bom samaritano. Foi nessa época, em setembro, que eu comecei a voltar pra igreja e comecei a orar muito dentro dessa casa, gente. Eu orava, jejuava, buscava Deus pra caramba e comecei a frequentar a igreja. E com muita dificuldade, porque eu tava voltando, né, pra igreja, me sentia muito envergonhada e eu me comparava muito com aquela passagem da ovelha perdida. Engraçado, gente, nesse período eu tive um encontro literalmente com Deus. Eu não encontrei Jesus dentro de um templo, eu encontrei Jesus dentro do quarto chorando. É surreal, eu tentei contra a minha vida várias vezes, que eu não me orgulho disso. Mas ver Jesus me tirar de dentro do buraco todos os dias é surreal. E eu decidi que eu sempre vou falar de Jesus por onde eu passar. Tô no processo ainda, eu sou nova convertida. Tô tentando entender essa fase minha de voltar pra igreja, mas eu tô chorando por causa de Deus mesmo, por causa do cuidado de Deus comigo. E eu vou falar sobre isso. Toda vez que eu falo de Jesus e dessa história, eu fico muito emocionada. Ai. Aí eu comecei a buscar muita Deus. Em setembro, ele se tornou um ótimo marido aqui dentro dessa casa. Dia 8 de outubro, essa moça entrou de férias e ela voltou de férias no dia 24. Eu sabia de tudo porque eu estava acompanhando o corporativo dele, que eu não sou besta nem nada, não sou otária. Por mais que eu tinha falado com ele que eu não ia mais tocar nesse assunto, eu não disse com ele que eu não ia investigar o assunto. O negócio é que tudo começou a ficar meio tenso quando eu me tornei um FBI. Aí depois chorei horrores, né? Pelo menos eu descobri a verdade. Enfim, dia 24. Ai, gente, é a melhor coisa quando a mulher decide ser FBI. Se ela for bem inteligente mesmo, ela vai sempre ser uma FBI. Mas só que assim, seja uma FBI no oculto. Porque assim, geralmente, quando os homens se veem ameaçados, eles não aprontam. Eles não aprontam, tá? Só pra te informar. Sempre quando descobre, vamos dizer assim, descobriu curtindo foto de mulher pelada no Instagram. Ele nunca mais vai fazer aquilo, ele vai ficar uns 3 meses sem fazer nada. Ele vai ficar quietinho, porque ele sabe que se descobrir de novo vai dar ruim. Ele vai dar ruim. E principalmente se é aquele homem que depende da mulher, tanto pra moradia, comida, isso e aquilo. Se você é uma mãe pra ele, ele vai ficar quietinho. Ele vai dar aquela acalmada. Porque ele não vai fazer de novo, porque ele sabe que você tá, ó, na estreita. Agora, quando você tá por trás ali, ó, só por debaixo dos panos, só escondido aqui, ó, aí já é outra história, porque ele não sabe. Aí o bicho pega. Você pega cada coisa, querida. De outubro, quando a Mona voltou de férias, aconteceu um evento em BH. Um evento que é do setor que eles trabalham. Uma exposição que teve aqui em Belo Horizonte. Eles fretaram um ônibus e colocou 40 pessoas da empresa dele e veio pra cá. 30, 40 pessoas, todo mundo veio. E aí a Mona veio também, né?
Fala, mas Nossa Senhora, você já tem um presunto na rua? Não sei. Depois eu te que volto. Vamos voltar pra ela veio pro evento. E aí, nesse evento, uma amiga minha que trabalhava comigo na época, ela falou assim, Bia, eu tenho ingresso pra ir nesse evento, você quer ir e tal? Aí eu falei assim, cara, eu não quero, o evento é o dia todo, de 8 a 5 da tarde, eu vou ficar devendo uma hora aqui na empresa. Eu cortei, porque sem querer, falei o nome dele. Vai, sou bom que você vai fulano. Eu falei assim, não quero não, tal, passou. Ele foi no evento. Ele chegou em casa, falou sobre o evento, super empolgado, não, aquela coisa toda. E eu peguei e falei assim, não, que bacana, não, perguntei se fulana tinha ido, porque eu tava querendo seguir minha vida sem ficar me preocupando com fulana. E aí, no dia 24 pro dia 25, caiu um chuvaço aqui em casa, eu vou fazer minhas orações, conversando muito com Deus, levantei assustada de madrugada, por volta de 2, 3 horas da manhã, quase 3 horas, e aí eu fui fechar as janelas. O corporativo dele tava na cozinha carregando. O que eu fiz? Vou entrar aqui no celular corporativo pra ver quem foi no evento. Quando eu entrei, eu vi umas 30 pessoas na foto, assim, ó. E ele não tava na foto, mas ela tava. Eu pensei, ela foi, tá, beleza. Coloquei o comparativo no mesmo lugar e fui caminhando pra cama. Dentro do meu coração, tenho certeza que é Deus, eu tenho certeza que é Deus. Ele falou assim, volta lá e abre na conversa X. Gente, diante de Deus, não tô mentindo. E aí eu falei assim, gente, que isso? Abri o corporativo dele, entrei no WhatsApp. A conversa X, ele tinha conversado com essa pessoa por volta de 10 e pouca da manhã. E tinha outras conversas que ficaram acima dessa conversa. Eu abri essa conversa, tinha uma selfie dos dois neste evento que ele havia participado. Uma selfie assim, que ele tirou e mandou pra essa pessoa. Essa pessoa respondeu, fulana de tal, é muito linda, mas você é sem comentários. Lindo casal. Sabe o que ele respondeu no lindo casal? Obrigada, fulana. Beijinho, 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 beijinho. A foto dos dois, uma selfie que ele tirou do celular corporativo dele e mandou pra moça. Dali eu já saí dali da cozinha, já fui lá no quarto, peguei o celular dele pessoal, o iPhone, e já fui nas fotos. Tinha uma foto dela com ele, que ela tirou com o iPhone dele, fez uma selfie dos dois, ele sorrindo na foto, ela sorrindo na foto, ele sem aliança. Aí nessa hora eu acordei ele, 3 e pouca da manhã, e comecei a gritar aqui, feito uma maluca dentro dessa casa. Gente, vocês não têm noção o tanto que eu gritei dentro dessa casa. O tanto que eu gritei dentro. Ela já foi errada aqui nessa história. Porque se sou eu, pego tudo isso ao meu favor, né? Espero um pouco, acalmava o meu coração ali, tranquilamente, ficava ó, suave, bem tranquila na minha. Levantava de manhã, bom dia, meu bem, café da manhã na cama, tratava da melhor forma possível. Só aguardando, só aguardando. Quando fosse depois, ele só ia descobrir que o nome dele estava no Serasa. Né? Eu sou casada com ele, então eu posso usar todas as contas bancárias dele. Ou vai dizer que não posso? Posso. É meu esposo, meu marido. Quando se casou, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura ou na pobreza. Então, eu posso usar sim. Lascava com ele todinho, ferrava com ele e ainda deixava ele sem casa pra morar. Ia virar morador do motel e ir morar com a amante. Só pra poder lascar. Apesar que também tem que ver se não é um lascado, né? Porque não adianta você querer lascar um lascado que já tá lascado. Então, mas aí eu deixava mais lascado que já tava. E jogava tudo na cara dele, mandava só pro meu WhatsApp. Tome, apagava tudo. Apagava pra ele, deixava tudo lá guardado. Pra quando ele falasse assim, fulana, você fez isso? Eu falei assim, fiz. Tá aqui, ó. Pá. Jogava tudo na cara dele. Nossa, eu lascava. Nossa, meu Deus do céu. É por isso que eu acho que Deus não me dá nenhum relacionamento e nem casamento, porque se me der, nossa, a pessoa que se fizer alguma coisa assim do tipo comigo, meu irmão, nossa senhora, coitada. Dessa casa, e falando pra ele, pedindo explicações do porquê ele tinha foto com essa moça e porquê que a faxineira do trabalho dele tava chamando os dois de casal lindo. Aí ele veio falando que, mais uma vez, eu tava invadindo a privacidade dele. Aí nessa hora, minha filha, eu falei assim, vai a merda, falei umas palavras bem pesadas, porque depois eu fiquei chateada porque eu tô voltando pra igreja, né, estava naquela época. E aí eu falei assim, eu não quero saber, eu quero que você me conta por que tem foto de vocês dois e por que fulana aqui tá falando que vocês são um casal É assim, nós xinga, mas nós lembra que é da igreja e nós pedimos perdão depois. lindo. E por que você respondeu com obrigado? Aí eu vou ter que fazer outra parte, porque essa parte, eu surtei de noite, gritei, aí ele foi, me acalmou, eu voltei a dormir. No outro dia, era uma sexta-feira, dia 25 de outubro, ele foi pro trabalho, me tratou super bem, me tratou normal, e tava tudo certo. Eu paguei de que tava tudo certo, que foi só uma surtadinha de noite, que tava tudo ok entre a gente. Chamei de amor, dei bom dia e tal, porque eu não podia assustar o homem, porque eu queria entender o que tava acontecendo. Tive a ideia de entrar em contato com ela. Liguei pra ela várias vezes, ela não me atendeu. Então mandei mensagem no celular dela. Oi, fulano, tudo bem? Tentei falar com você e não consegui. Aí ela me respondeu a mensagem, quem é? Do que se trata? O que você quer? Aí eu falei assim com ela, eu sou a esposa de fulano, eu gostaria de conversar com você. Aí ela pra mim falou assim, o que você quer conversar comigo? Não tenho nada pra falar com você. Tem sim, gente, eu fiquei, hoje eu conto essa história estressada, mas quando, lá em outubro do ano passado, eu chorava tanto, que eu tinha desmaios, de tanto que eu chorava, mas vamos lá. Aí eu fui, peguei a foto, que ele tinha um selfie com ela e mandou pra moça do trabalho, eu tô assim, desde quando eu mandei pra ela, desde E assim, né, ela tem maior carinha de calma, mas no final ela é bem assustadora. quando você é amante do meu marido, minha filha. Ela falou assim, desculpa, eu não posso falar agora, eu tô voltando de férias, não sei o que, blá. Eu falei assim, olha, fulana, se você não me falar o que tá acontecendo, eu tô pegando meu carro aqui agora, eu tô indo na cidade onde você mora, onde você trabalha, pra gente conversar pessoalmente, a gente precisa de trocar umas figurinhas. Essa menina ficou louca. E eu ia pegar meu carro, ia parar lá nessa cidade. O que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que eu moro perto de uma via? Caiu um caminhão de milho na BR e fechou toda a estrada, não tinha como trafegar na via. E esse caminhão caiu, ficou o dia todo lá, travando a via. Não consegui ir pra lá. Mas hoje eu entendo que foi a mão de Deus mesmo que fez esse caminhão cair. Hoje eu sei que é o propósito de Deus, eu vou te explicar por quê. Se eu tivesse ido até a empresa, hoje eu ia estar chorando amargamente de ter aparecido lá. Eu vou contar pra vocês mais pra frente. E aí ela falou assim, eu tô voltando de férias agora, eu saio do trabalho 4h15, quando eu sair eu te ligo. Beleza. Aí ele veio pra mim e falou assim, onde você tá? Mandou mensagem pra mim no WhatsApp. Eu, curioso, nunca se importou com a minha presença e nem aonde eu andava, por onde eu passava. Mas nesse dia ele tava curioso pra saber aonde a diva aqui tava. E aí eu falei assim, por quê? Porque você entrou em contato aqui com fulana e ela me falou que você tá vindo pra cá. Eu, a sua amante já te contou que eu tô indo visitar ela pra gente tomar um café? Debochada. Tem todas essas conversas, eu guardei tudo, né? Posso precisar. E aí, pegou e falou assim, você tem que entender que a gente tá trabalhando, deixa a gente em paz, dá paz pra ela, dá paz pra mim. Juro, gente, ele falou assim, eu estou no meu trabalho, você está me prejudicando e prejudicando ela, dá paz pra mim e dá paz pra ela. Ai, conta essa história, cara, eu tô contando de forma descontraída, mas a vontade...
Gente, ele não entrava em casa. Ai, eu não tenho paciência, ele não entrava em casa. Ele não entrava em casa. Pedir paz pra amante. Pedir paz pra amante. Ai, olha. De chorar é muito grande, que ódio, gente. Dá paz pra amante, véi. Tem condição. Eu não vou chorar por causa dessa mulher, não. Não vou não, menina feia daquela. Não vou chorar mesmo. Eu não satisfeita com nada disso, o que eu fiz? Tive a brilhante ideia, porque eu sou cheia de ideias. Tive a brilhante ideia de ligar no trabalho dela e falar assim, com a secretária, entendeu? Eu falei assim, oi, tudo bem? Aqui é a Juliana, quero falar com fulano de tal, porque eu sou participando do processo seletivo e fiquei com dúvidas sobre quais documentos eu devo enviar pra ela. A moça falou assim, tô passando pra ela agora. A moça passou o contato pra ela, na hora quem atendeu foi ela, gente, com uma voz infantil. Ela falou assim, quando você tem a faca e o queijo, querida, nada te impede de usar. Nada te impede de usar, só basta você ser, inteligente. Mas só que assim, inteligente sem descer do salto, porque quando você desce do salto, você faz merda. Você faz merda, mas só que assim, a merda você tem que fazer com ele que tá casada com você. Não com a amante. A amante só tem que se pôr no lugar dela. Você tem que pôr a amante no lugar dela. Mas assim, botar a amante no lugar dela com delicadeza. Sem muito extravagância, sem muita coisa do tipo. Mas só que assim, você colocar ela no lugar dela também com um pingo de ameaça. Tipo assim, querida, eu sei onde você trabalha. Eu sei o que você tá fazendo. Então assim, como na empresa existe um tal de negócio chamado compliance, que não pode ter, geralmente a maioria das empresas tem. Então chega lá e fala assim, você tá pegando o líder da empresa. E aí, o que daria? O que aconteceria? Eita, chega a dar um negócio aqui. O que aconteceria se eu chegasse aí e falasse assim, então, tal fulana tá pegando meu marido. Não pode compliance dentro da empresa, né? Seria motivo de uma justa causa? Não seria? Seria. Então é ser inteligente, usar isso aqui. Isso aqui foi dado pra você pensar. Não foi pra você ficar tomando gaia. fulano de tal, bom dia. Aí eu falei assim, bom dia, fulano, tudo bem com você? Ela, tudo jóia com você. Oi, tá ótimo, mulher. Pra poder falar agora? Essa menina ficou muda, eu falei assim, não desliga. Não desliga, porque se você desligar, eu tô saindo daqui agora pra conversar com você pessoalmente. Aí a voz dela ficou tremendo. Não, eu te falei no WhatsApp que a gente vai conversar assim, mas quando você sai do trabalho, eu só tô querendo entender quanto tempo você é amante do meu marido, porque ele não me fala. Então é você que vai me falar. Alguém vai ter que me falar. E se ninguém me fala, eu tô indo aí pra ver se alguém me explica. Ela fica calma, vou conversar com você, eu saio 4h15 do trabalho, e a gente conversa, nananana. E babado, fiquei esperando a tarde toda essa mulher entrar em contato comigo, porque 4h15 ela saiu do trabalho, certo? 3h58 da tarde, a Mona me manda nesse mesmo dia, a Mona me manda um texto desse tamanho, que foi escrito pelo ChatGPT, falando assim que ela não tinha nada pra me falar, que se eu tinha que saber de alguma coisa, quem tinha que contar era o meu marido, que ela não tinha nada pra falar comigo, que se eu quisesse descobrir alguma coisa, ou saber alguma coisa que eu conversasse com ele. Cara, nessa hora eu queria, tipo assim, queria muitas coisas. Mas eu falei assim, não, vamos manter a paz, vamos manter a calma, porque eu preciso descobrir essa história. Ele voltou do trabalho, na verdade ele demorou a voltar do trabalho, porque ele fez compra pra gente, ele nunca fazia compra, quem fazia compra da casa dele. Mas nesse dia em específico, ele passou no mercado, comprou meu pão favorito, comprou meu inocente favorito, comprou todas as coisas que eu gosto, passou na casa da mãe dele. Aí ele veio pra casa, chegou em casa, tomou banho, tirou uma soneca, pediu pizza pra gente, a gente comeu uma pizza, e depois que ele tava tranquilo, assim, no sofá assistindo um filme comigo, eu falei assim, pois bem, vamos conversar, vamos voltar lá em agosto. O que aconteceu em agosto? Vamos conversar? Ele falou assim que não tinha nada pra falar comigo, que tudo que ele tinha pra falar ele já tinha falado. E eu falei assim, então por que tem uma foto sua com uma menina e a faxineira tá chamando você de casal? Ele falou assim que lá onde ele trabalha é uma cidade muito simples, as pessoas são muito simples e que todo mundo brinca com ele de casal. E que ele é o casal de mais 10 pessoas. Eu falei assim, eu não acredito. Eu xinguei ele todo e falei o tanto que ele era ridículo com esse discurso dele pro meu lado. Um homem casado, sendo taxado de casal de outra pessoa. Tem coisa nessa história. E eu falei assim, não, eu quero saber tudo o que aconteceu. Eu quero saber o que tá acontecendo. Ele não tá acontecendo nada. Eu falei assim, fulana me falou. Ela não tinha me falado nada, né? Porque ela defendeu ele. Ela disse que não ia falar nada. Se eu tivesse falado, descobrir alguma coisa, eu tinha que descobrir por meio dele. Então eu joguei. Eu falei assim, eu liguei pra ela no trabalho dela, ela me contou tudo. Então eu acho bom você me falar. Aí ele falou comigo assim, com um cartão de deboche. Se ela te falou, então não tem mais nada pra te falar. Se ela já te falou, então você já sabe. Eu falei assim, olha aqui, meu filho, eu sou casada com você. Quem der explicação para mim é você. Então abre a tua boca. O que tá acontecendo? Ele, nada, já te falei tudo. Aí, você ficou com fulana? Ele, fiquei. Nessa hora, meu chão abriu. Aí eu perguntei o porquê, o que aconteceu, o que ela tinha. O discurso dele era que ela tinha uma bunda muito grande e um corpo muito bonito. Ela tinha a bunda muito grande e tinha o corpo muito bonito. Eu queria saber se ele passa no oftalmologista pra ver os olhos dele, porque assim, a foto que eu vi, não vi nada disso. Não vi corpo bonito, não vi bunda bonita. Não vi um rosto bonito, porque assim, gente, desculpa, você será que é minha esposa? Eu guardava ela dentro de um potinho e impedia ela de qualquer coisa do mundo. Tratava essa mulher como se fosse ela a rainha Elizabeth, né? Mas, calma, galera, e a rainha Elizabeth, eu sei que ela foi uma péssima pessoa na vida dela, mas, vamos lá, tô só dando uma suposição, tá? Pela questão do respeito que o povo tratava ela. Mas, o cara trocou a mulher, trocou um vinho de 12 anos por uma água de esgoto de bueiro. Vocês têm noção disso? Ai, senhor, eu ia falar um negócio, mas eu vou ficar quieto. Douglas, cala-te boca, Douglas. Guarda suas experiências que você teve na sua vida pra você, Douglas, né? Porque assim, tudo que rola ao seu redor, você tem vontade de trazer pra esses vídeos, mas você não pode trazer, porque assim pode rolar processo. Cala-te boca, cacete. É por isso que eu fiquei sem apetite por muito tempo, depois que tudo aconteceu. Vamos dar pra 5. Entendeu? Ela já ganhou uma doença que quase tirou o útero dela. Aí agora ela descobriu essa história que a mulher tinha a bunda e o corpo mais bonito que o dela, já tirou o apetite dela. Você entende o grau
do negócio, gente, não é brincadeira. Traição não é brincadeira. Você tem que entender uma coisa, se te machuca, vaza! Vaza, não pensa duas vezes, vaza! Não tem essa de ficar, ai, ele vai melhorar, ai, não, ele vai mudar, isso e aquilo. Não vai, querida. Não vai. Se fez merda uma vez, vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Não adianta você falar que mudou. Falar, ai, Deus mudou. Deus salvou meu casamento. Não, querida. Não vai mudar. Deus deu liberdade para cada um fazer da sua vida o que bem quiser. O livre-arbítrio tá aí para isso. Mas só que se ele não decidir mudar, se a pessoa não quiser mudar, não adianta Deus entrar no meio. Não adianta. Não vem com essa historinha bonita de que, Deus vai salvar meu casamento. Não sei o quê. Não, querida, não vai. Não vai. Tira da sua ideia essa cabeça maluca, essa ideia doida. E tira essa ideia também de que os povos falam por aí que se você casa uma vez, você não pode casar com outra pessoa. Pode sim. Pode sim. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Não sei onde que na Bíblia tá escrito isso daí, que a pessoa tem que casar com uma pessoa e ficar com ela pro resto da vida. Não. Não, não existe isso. Isso aí foi ideia dos homens que criaram. Na Bíblia fala que teve homens com várias mulheres. Né? Cacete. Vamos pra parte 5. Gente, antes de mais nada, talvez essa parte 5 eu preciso dividir ela em parte 6 e em parte 7. Porque tem muitas camadas e é muito dolorosa essa parte. E antes de começar, eu tenho uma frase aqui pra trazer pra vocês, que eu vi no TikTok de uma moça que eu vi, o nome dela é Camila, e a frase falava assim, eu até anotei pra não falar errado. Não tem terapia no mundo que faça eu me perdoar por todas as vezes que eu aceitei desrespeito porque queria me sentir amada, ter uma família, ter filhos e ser feliz. Antes de começar a contar aqui a parte 5, eu quero que todas vocês que estão aqui me seguindo prestem... Entendeu? Entendeu? É uma frase que você também, do outro lado, deveria pegar pra você. Não tem filho, não tem família, não tem nada que faça você aceitar certo tipo de coisa. Não tem, gente, não tem, me desculpa. Me desculpa, mas não existe isso daí de, eu quero ter um filho com ele, quero ter uma filha com ele, quero ter gêmeos com ele, quero ter isso e aquilo com ele. Sendo que ele está me maltratando, está me machucando. Não existe essa ideia louca na cabeça, não tira isso da sua cabeça. Para e pensa. Se olha assim, se autoavalia, tipo assim, gente, o que tá acontecendo aqui, ó? Tô bem da cabeça? Não. Fulano é o motivo? É. O que posso fazer? Posso terminar? Posso. Tem uma casa pra morar? Tenho. Então o que tá me pedindo de largar? Entendeu? São coisas e coisas. Tem que usar essa cabeça. Tem que usar esse cérebro. Para de ser burra, mulher. Se valoriza. Honra esse priquito que tu tem no meio das pernas. Muito bem, atenção. Todas que estão passando por algo parecido, todas que têm um namorado, um noivo, um esposo abusador dentro de casa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que engana, todas que estão passando por situações parecidas à minha, por favor, pegue eu como exemplo. Pegue eu, Rubi, como exemplo. E outra coisa, você não tá desamparada, você não tá sozinha, você pode ter um monte de filho com essa pessoa. A justiça tá aí pra fazer por você. Né? Taca a pensão. Essa pessoa, ela tá sendo abusiva com você, tá sendo abusador. Ela grita com você, ela mente com você. Ela te deixa lá no chão, te bota no fundo do poço. Corre atrás do seu direito, filha. Né? Maria da Penha tá aí. Maria da Penha não é só pra mulher que apanha, não, filha. Tem várias coisas que vão te ajudar nessa vida. Já que ele não trabalha, a justiça faz trabalhar. Faz trabalhar, porque eu conheço pessoas que teve filho com outra pessoa, ela não quis pagar pensão, não trabalhava, a justiça arranjou trabalho sim, foi lavar privada de prisão. Entendeu? Então para com essa ideia louca de que, eu tenho que cuidar do meu casamento. Ai, Deus não vai gostar se eu terminar meu casamento. Para! Você é o que importa. E não o que os outros acham ou deixam de achar. Se não te faz bem, pra que ficar com isso, gente? Meninas, não esperem chegar aonde eu cheguei, no poço que eu cheguei, no fundo do buraco onde eu cheguei, pra pedir ajuda. Porque eu precisei chegar dentro do buraco, no fundo do poço, pra entender que eu precisava de ajuda. Eu fui me anulando como pessoa, como ser humano, como mulher, porque eu queria família, porque eu queria ter filho, porque eu queria ser mãe, porque eu queria que essa relação de 11 anos desse certo. Mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Casamento é feito de duas pessoas, e se a pessoa não está disposta a ter um caráter, a te amar, a te respeitar, tá na hora de picar o pé. Então, continuando a história, ele contou pra mim, né? Tá vendo? Tá vendo? É isso. Você não tem que estar no fundo do poço pra você perceber que tá na merda. Não precisa. Você pode estar ali no pico do poço pra se jogar. Você pode se salvar. Tem que pensar em você. Eita, eu bati no microfone. Eita, Glória. Pensar em você. Bota você como prioridade na sua vida. Não é colocar filho, não é colocar marido, não é colocar ninguém. Colocar você. Entendeu? Você tem que ser prioridade. Você tem que se priorizar. Porque se você não se amar, quem vai te amar? Tem que colocar isso na sua cabeça. E vou reprisar de novo. Se não te faz bem,
Vaza! Não pensa duas vezes. Tem alguém próximo a você que possa te ajudar? Tem mãe, tem família, tem irmã, tem irmão, tem isso, tem aquilo? Tenho. Então, vou chegar nessa pessoa e vou começar a falar assim, ó, fulano, se eu fizer tal coisa, tá comigo? Você me apoia? Porque essas pessoas que estão à sua volta, elas estão chegando. Chegar em alguém e falar assim, como é que você vê meu relacionamento? Tipo, pega aquela pessoa que você confia. Como você vê meu relacionamento? Né? Porque a pessoa vai olhar por fora. Quem tá por fora tá enxergando melhor que você tá dentro. Você às vezes está tão cega, tão ali na abstinência emocional que você não percebe. A dependência emocional é a pior coisa que existe nesse universo que Deus fez. Porque você fica dependente daquela pessoa em tudo na sua vida. A sua vida fica estagnada, você não anda pra frente, você não faz nada. Porque isso acaba afetando as suas outras áreas também, porque não adianta você tentar. Você pode olhar pro lado, pode olhar pro outro, pode olhar pra frente, pode olhar pra trás, mas não vai adiantar nada porque você vai estar estagnada, cega. Por conta disso. E a pessoa só te colocando o quê? Mais pra baixo. Te colocando fundo do poço. Só empurrando. Ela vai empurrando a sua cabeça pra baixo. E você não percebe. Você cega, tá ali. Ai, ele tá me amando, ele tá cuidando de mim. Será que tá cuidando mesmo? Então assim, para de pensar nessa história de família. Esquece família. Esquece qualquer tipo de coisa que esteja ao redor de você. Pense em você. Começa a se amar. Quando você aprender a se amar, aí você vai enxergar muita coisa que você não estava vendo. Que ficou com ela, só que ele me falou que foi apenas uma vez e que foi na casa dela e que foi depois do trabalho. Esse dia era um dia muito feio, eu consigo lembrar exatamente tudo que ele me falou. Ele disse que era um dia muito estranho, ele foi na casa dela, que a casa dela era toda estranha, a casa toda bagunçada, toda suja, toda feia. Ele entrou lá dentro da casa e dentro do coração dele algo dizia, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Mesmo assim ele foi, ficou com ela, dizia assim que não demorou nem 5 minutos e ele se arrependeu, bateu arrependimento na hora. Ele vestiu a roupa dele e falou assim, eu quero ver o Rubi. Veio pra casa, me viu, chegou tarde nesse dia, dizia assim, quando ele chegou, ele me viu, eu tava no sofá com o meu pijaminha favorito dele, e ele disse assim que eu falei assim pra ele, nossa, você demorou hoje, tava esperando a gente ver filme. Dizer que entrou, tirou a roupa, entrou, vou tomar um banho, a gente já vê filme. Dizer que chorou horrores dentro do banheiro e tal, tal, tal. E eu falei assim, aí eu falei assim, fulano, não é possível que você ficou com essa moça. Então não tô conseguindo acreditar. Ele falou assim, não, ela é uma moça muito bonita, muito bonita e tal, gente boa, gostei muito dela. Eu fiquei muito mal. Nessa hora eu fui dormir, deixei ele na sala, eu dormi, gente, eu dormi. No outro dia, no dia 27, era no dia 26. No dia 26. Era o aniversário da minha avó, eu fui pra casa da minha avó, dia 26 de outubro, deu um sábado, e ele foi trabalhar. Eu nem sei se ele trabalhou nesse dia. Fui pra casa da minha tia, na casa da minha avó, no aniversário dela, eu fiquei catatônica o dia todo. Eu não falava uma palavra. Todo mundo na festa, cadê fulano? Cadê fulano? E eu lá, catatônica, sem falar uma palavra. Fui pra casa da minha avó, fiquei na festinha dela, voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, ele tava aqui em casa, colocando algumas peças de roupa dele dentro da mochila. Nessa hora, me lembrou muito de coisas que eu vivi na infância. Quando eu vi os homens da minha vida indo embora e deixando as mulheres da minha vida pra trás. A diferença da minha família é porque todas elas tinham filhos e foram abandonadas com filho. Eu não tinha filho. E não tenho, graças a Deus, com ele, graças a Deus. E assim, gente, vocês percebem uma coisa? Que assim, traumas da infância acabam afetando a sua vida adulta. Não adianta você falar que não, né? Eu mesmo sou uma pessoa que tem um trauma na minha infância que foi muito grande e até hoje, de vez em quando, isso afeta sim. Né? Praticamente quase todos os dias da minha vida isso me afeta e eu prefiro que continue afetando porque evita de eu me machucar. Né? Porque... eu não vou contar da minha vida aqui. Não vou contar sobre meus traumas, não vou contar nada sobre isso. Mas eu digo assim, que em partes, isso me ensinou muito na vida, porque isso acabou ativando o meu silêncio, né? Que querendo ou não, posso falar muito aqui nos vídeos, mas pessoalmente eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar em silêncio para poder ouvir. Eu aprendi uma coisa assim, quem escuta aprende mais do que quem fala, entendeu? Então eu aprendi, esse trauma meu acabou gerando essa parte em mim, que eu fico muito em silêncio para poder absorver as coisas. Eu consigo estudar pessoas, entendeu? Então eu prefiro mil vezes ficar em silêncio, prefiro levar fama de chata, prefiro levar várias coisas, mas eu prefiro ficar em silêncio, porque em silêncio eu aprendo, absorvo, estudo e pego tudo em volta, entendeu? Então, traumas da infância acabam trazendo esse tipo de coisa, esse medo dentro de você. No caso dela foi isso. Ela teve vários casos de traição na família dela, porque ela falou que já tinha tio, irmão, o cacete A4 foi traído na família dela. Então, ela viu esses fatores e ela pegou como se fosse um medo pra ela. Entendeu? Porque querendo ou não, na hora que ela viu o cara pegando e colocando a roupa dentro da bolsa, pronto, ela já desabou. Não é à toa que agora ela falando, depois de muito tempo que aconteceu, ela desabou. Então é assim, são traumas que podem ser tratados na terapia, né? Mas que provavelmente não vai soltar a gente tão cedo. E não solta. Eu mesmo conheço pessoas que são velhas, que já fizeram terapia, já fizeram o cacete A4 e traumas, tem certos tipos de traumas que não larga, não soltam. Pode amenizar, mas larga não larga, né? E quando eu vi ele colocando a mochila nas costas, eu falei assim, fulano, não vai embora. Aí ele, eu vou pra casa da minha mãe, eu preciso pensar nisso que eu fiz com você, você não merece isso, eu pensei que você ia dormir na casa da sua tia, que eu ia sair de casa e você nem ia me ver saindo.
Eu falei, Flamengo, vai, vamos conversar. Eu não queria que ele fosse. Eu tava muito perdida. E ele foi. E aí foi a primeira noite que eu passei sem ele. Dia 30 de outubro era aniversário dela. E eu descobri porque, né, enfim. Aí ele veio aqui em casa pra buscar algumas roupas dele. Ele buscou o tênis novo dele, a roupa de sair dele, e ele tava levando. Aí você percebe, tipo, ela falou pra ele não ir embora. Que ela não queria que ele fosse embora. Mas depois de alguns dias o cara... Tá vendo como a cabeça do homem não funciona? Não pensa, não para assim, tipo, porra. A mulher da minha vida, poucos dias atrás, falou pra mim não ir embora de casa. Queria conversar, queria se resolver. Claro, não vou amenizar aqui o fato que ela queria meio que tirar a traição. Mas, cara, o cara não parou pra pensar. Ele nem sequer tentou. Ele não fez esforço nenhum. Entendeu? Então, assim... Sério? Sério que vai confiar ainda em homem? Eu mesmo? Eu gosto de homem, mas só uso só uma coisa. Quer dizer, uma coisa não. 2 coisas que tem nele já era. Eu falei assim, pra onde você vai com essa roupa? Ele falou assim, não, porque vai vir fornecedor lá na empresa e eu quero estar bem apresentável. Ele trabalha num lugar que precisa de usar bota pra entrar no lugar. E aí ele me levou um tênis novinho e uma roupa toda bonita. E eu falei assim, mas você vai receber fornecedor no horário de trabalho? Você deveria estar com a roupa de uniforme, não? Ele, não, porque esses fornecedores estão vindo de fora e tal, não sei o que, eu preciso estar bem apresentável. Foi. Isso que detalhe, a empresa, se ela te obriga a trabalhar de bota lá dentro, em hipótese alguma ela vai fazer você não usar essa bota. Não importa que venha o Papa na empresa, o Papa vai ter que pegar, entrar e vestir uma bota. Isso ele veio buscar roupa no dia 29. No dia 30 ela postou nos trends dela que era aniversário dela de 26 anos. Onde ele tava? No aniversário dela. Eu questionei ele, que eu vi os trends dela, e vi que era o aniversário dela, que ele estava. Eu questionei, você estava no aniversário dela? Ele, lógico, que me falou que eu era louca, que eu era desequilibrada, que ele não tinha mais nada com ela, que foi só aquela vez que os dois ficaram, que os dois não tinham mais nada, e que ele tava dentro da casa da mãe dele, bonitinho, pensando. A gente tirava um print e falava assim, e isso aqui é quem? Seu irmão gêmeo? Eu não sabia que você tinha irmão gêmeo, não, querido. Tudo bom? Me apresenta seu irmão gêmeo. Porque vai que ele é melhor que você. No que ele tinha feito comigo e orando pra Deus reconciliar o nosso casamento. Tá vendo? Ela orando pra Deus reconciliar o casamento dela. Gente, não dá. Não dá. A religião hoje em dia, geralmente quase todas, não sei, de matrizes africanas, não sei como é que funciona lá dentro. Mas só que pelo menos a católica e a evangélica, eles têm esse negócio de tipo, você casou, tem que ficar com seu marido. Não tem essa. Ele fez merda pra você, ele te machucou, ele te fez mal. Tchau. Ó, se Deus quiser, ele vai me dar outro. Porque isso daqui não é pra mim. Eu penso assim, se Deus tirou da sua vida é porque ele quis. Ele permitiu, né, na Bíblia que fala que uma folha não cai da árvore se Deus não permitir. Então, querida, se for embora, se bateu a vontade de você mandar embora, vai, fala assim, tchau, querido, você quer que eu faça mala? Quer que eu chame um táxi? Nem que depois que for embora, ficar com aquela vontade de mandar embora, querendo que ficasse, não sei o que, isso e aquilo. Tchau, querido, vai, ó. Pasta, que é melhor pra você. Não me procura mais, esquece que eu existo. Bloqueia em todas as redes sociais pra poder não ver nada. Apaga todas as fotos, porque isso daí é a melhor coisa que você faz. Não tem essa de, Deus vai salvar meu casamento. Gente, tira isso daí. Eu vou bater tanto nessa tecla aqui falando sobre isso. Não tem essa de que Deus vai salvar casamento nenhum, não, gente. Se bateu a ideia, pelo menos passou a pequena hipótese na sua cabeça assim, falando assim, separa. Não pensa, não cogita. Você, ele vai mudar. Não sei o quê. Não. Se te faz mal, tchau, querido. Vá com Deus, vá com o diabo que te carregue e me deixe em paz. Passou, ele vinha aqui em casa, veio o mês de novembro, eu chorava, eu não comia, eu não me alimentava, eu ficava trancada no quarto. Ele vinha sempre aqui em casa, sempre, gente, na semana ele vinha aqui quase todos os dias, a gente ficava quase todos os dias. E eu sempre falava com ele, falando, volta, tô sentindo muita sua falta, tá? Tá vendo? E assim, ó, vamos falar aqui, né, julgando a coitada, mas só que já julgando. Porque assim, ó o risco que ela tava correndo. Já tinha pegado uma doença há um tempo atrás. Aí separou. Certo? Ele ficava indo todos os dias na casa dela, ficava com ela, correndo o risco de trazer mais doenças ainda, né? Porque isso daí era óbvio. Porque assim, eu não confio. Então, cara, você vê como é que é a situação da pessoa quando ela tá com os olhos vendados e ela não tá enxergando nada que tá acontecendo. E é horrível isso, horrível. Uma pessoa está passando por isso, vivendo isso, que é o pior erro. Porque ela acaba voltando, ela acaba aceitando aquele tipo de coisa. E o que passa na cabeça dele? Ela tá perdoando, ela tá aceitando, então vou continuar o quê? Fazendo. E é o que geralmente acontece. Faz. Quando a mulher vai perceber, ela já tá atolada de tanta coisa que ele já fez e ela não percebeu. Entendeu como é que funciona? Difícil aqui ficar sem você. E ele não voltava, falava que precisava desse tempo pra ele poder respirar e pensar nas coisas que ele fez comigo. Ele vinha sempre, gente, Ele vinha pra cá, ficava aqui, temos... E era essa história de, preciso pensar, preciso respirar, preciso ser aquilo. Não cai nisso, não.
Eu vou até falar como experiência própria, não cai nisso não. Não cai. Porque quando a pessoa vem com essa historinha de preciso de um tempo, preciso respirar, né? Não cai nessa história, não cai, mulher. Conto do vigário, uma hora dessa. Depois ia pra casa da mãe dele. Ia pro trabalho no dia voltar. No dia 15 de novembro, era feriado, né? Então eu fui pra Ouro Preto, passei o dia em Ouro Preto, fui sozinha pra refletir, pra pensar nas coisas. E você lembra quando eu falei com vocês lá no vídeo 1, se eu não me engano, na parte 1 que eu sou apaixonada por Ouro Preto? Presta atenção. Eu fui pra Ouro Preto no dia 15 de novembro, sozinha, fiquei o dia todo lá, passei o dia na cidade, porque é a minha cidade favorita, fui pra me renovar minhas forças, porque eu achava que eu precisava disso. Aí foi o dia que eu saí de casa. No dia 18, se eu não me engano, um sábado, dia 18 deu sábado, no próximo sábado, depois do dia 15, acho que teve dia 18, 17, não sei, ela postou nos trends dela que ela tava em Ouro Preto. Detalhe, no aniversário dela, ela tava com uma menininha, com um colar de menininha no pescoço. E sábado, ele levou ela em Ouro Preto, na minha cidade favorita, e ela colocou nos trends dela. Visitando Ouro Preto pela primeira vez, eu e minha Pituquinha com o meu fotógrafo favorito. Quando ela colocou Pituquinha, eu fiquei falando assim, o que será essa Pituquinha? Será que é o cachorro dela? Eu falei assim, que engraçado, eu tava em Ouro Preto na quarta-feira, essa menina tá em Ouro Preto no sábado. Essa menina tá me seguindo, o que tá acontecendo? E eu falei, quem é a Pituquinha? Será que é um cachorro? Quem é o fotógrafo favorito? O que tá acontecendo? E eu fiquei, tipo, louca com essa informação. E não contei pra ele que eu tinha visto os trends dela, porque senão ele ia descobrir que eu tava stalkeando essa moça e ia me chamar de quê? De louca. Vamos pra parte 6. Bora. Gente, passada. Eu gosto de coisa assim, eu gosto de um fervor, eu gosto de uma coisa que me deixa assim, ó. Com ódio ao mesmo tempo, mas com vontade de... sabe? Mano, que filha da puta. Vamos lá então. Eu citei os trends dela aqui porque ela removeu os trends do Instagram dela. Ela também removeu o Mamãe da Aurora do perfil dela. Eu achei ótimo você ter removido porque tava ridículo isso que você colocou. Pera. Ela também removeu o Mamãe da Aurora do perfil dela. Eu achei ótimo você ter removido porque tava ridículo isso que você colocou. Então bora pra parte 6. Vamos lá. Eu parei em Ouro Preto, né? Quando eles foram pra Ouro Preto. Ele levou ela na minha cidade favorita. E levou ela em todos os pontos de Ouro Preto que eu gosto. Sim, ele fez isso comigo. Sabendo que é a minha cidade, é o lugar que a gente ia, todas as vezes que a gente queria dar uma desacelerada, ele levou ela lá 2 dias depois que eu havia ido. Enfim, foi passando tempo, ele vinha me visitar. E, gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vou falar uma coisa. Me julguem se eu estiver errado. Mas só que você, que já foi traída aí, do outro lado, você pode parar pra pensar. O homem, quando ele pega uma amante, ele quer transformar a amante em você. Não adianta falar que não. Pode falar que eu tô ficando louco, que eu tô ficando doido da cabeça, que eu tô biruleve, mas eu não estou. O cara, quando ele tem uma amante, ele quer transformar a amante na esposa. Né? É sempre assim. E não é à toa que quando separa da esposa e vai morar ou casar com a amante, aí a ex-esposa vira amante. É sempre assim. Você pode ver todos os casos de traição que tem. É sempre da mesma forma. O cara quer transformar a amante na esposa. E se ele casa com a amante ou vai morar com a amante, a ex-esposa vira amante. É fato. É balela. É balela. E é nessas histórias que sempre, geralmente, a ex-esposa vira amante, de amante ela volta a ser atual. É sempre assim. Ele me ligava chorando, ele falava que ia suicidar, várias vezes ele me ligou falando que ia suicidar. Inclusive, no dia 27, que eu descobri, depois que eu descobri que eu fui traída, eu olhava pra ele e falei assim, querido, deixa eu te perguntar assim, você quer se... Você quer? Então vamos em tal lugar que eu te levo. Pega o meu carro aí, passa na sua casa, eu te deixo lá na ponte. Você quer? Você vai fazer, porque falar pra mim não adianta nada. Pra mim, de verdade, quando a pessoa quer fazer uma coisa, ela vai lá e faz, ela não fica falando. Desculpa se você tem, que tá aí do outro lado assistindo, você tem gatilho, tem alguma coisa do tipo, mas essa é a verdade, quem quer fazer não fica falando. Tá? Entrei em contato com a psicóloga, que é a chefe dela, e conversei, falei com ela que eu havia descoberto que tinha só uma foto. Até então, ele me contou que sobre a traição e tudo, e eu achava que foi apenas uma traição. A psicóloga, eu verifiquei, eu tô muito chateada, porque as pessoas aí do trabalho, já que a faxineira disse que eles eram um casal lindo, todo mundo aí deve estar sabendo, a empresa é grande, cara, a empresa é muito grande. Todo mundo deve estar sabendo que eu fui traída por ele. E meu nome tá rodando aí em todos os cantos dessa empresa. Ela teve a cara de pau de virar pra mim falando assim, olha, eu creio sim que algumas pessoas daqui saibam mesmo, sabe? Mas de todos os males, esse é o menor. Por quê? Porque ela já sabia que a amante dele tava grávida, porque ela já sabia que os dois já estavam namorando, porque todo mundo já sabia que os dois tinham caso, menos eu que era a esposa. O Bonito falou com todos da empresa que a gente havia separado e que a gente não estava mais junto. Por isso que ele começou um namoro com a Bonita lá. Só que pra mim aqui, ele tava falando o seguinte, vamos orar, vamos continuar em oração, Deus vai restaurar o nosso casamento. Eu falei assim, quer saber, vamos orar mesmo, vamos colocar Deus nessa situação e vamos deixar que ele resolva os babados aqui da nossa vida. Beleza, dia 5 de dezembro, como ele tava vindo aqui sempre, e às vezes ele dormia aqui. Gente, aí depois a pessoa paga preço, morre assim do nada, de repente quebra 2 pernas, não sabe por quê. Por que fica colocando Deus nessas situações que ele sabe que você tá errado? Não adianta você querer esconder da sua esposa, do seu marido, sendo que Deus... Gente... O cara sabe de tudo. Ele vê tudo. Até o seu coração, que você nem sabe o que o seu coração tá dizendo, ele sabe. Pelo amor de Deus. Aí você quer envolver Deus numa história que você tá errado. Meu irmão, não dá pra te defender. Dá até ânsia de ouvir esse tipo de coisa. Nossa, que ódio. E às vezes não. Dia 5 de dezembro eu descobri que... Eu pensei que eu estava grávida. E eu fui contar pra ele, olha, fulano, eu acho que eu tô grávida, minha menstruação tá atrasada. E ela tava atrasada já fazia muito tempo. E ele me mandou uma mensagem da seguinte forma. Que desgraça de notícia.
falei com ele, como assim? Não te entendi. Ele falou assim, vou ter que falar com a minha mãe. Nessa hora eu não entendi o contexto, sabe? Eu falei assim, gente, eu tô grávida, ele vai falar com a mãe dele. Eu tô suspeitando que tô grávida, ele vai falar com a mãe dele. Não tô entendendo. Aí ele começou a falar que isso, você deveria ter prevenido, começou a falar aquelas merdas que os homens falam. E eu falei assim, cara, eu sou casada com você, a gente só tá separado de corpos, você tá vindo aqui todos os dias, você só não tá dormindo aqui, mas todos os dias você tá aqui. E a gente se vê sempre, e eu não vejo por que tá acontecendo. Por acaso você tá assim porque a fulana tá grávida? Ele, não é sobre isso, é porque eu tô passando por um momento muito difícil e tal. Eu fiquei muito triste, eu não vou falar as coisas que ele falou aqui comigo, não é o caso, mas aí depois, graças a Deus, a minha ginecologista me deu alguns exames pra eu fazer e eu não estava. Para honra e glória do Senhor. Passou, em dezembro eu tinha uma cirurgia pra fazer. Antes disso ele tentou suicídio várias vezes, eu fui atrás dele várias vezes, ele não cometeu suicídio, porque ele queria morrer, porque tava passando por isso, tava passando por aquilo, me ligava chorando todos os dias, atrapalhava meu psicológico de uma forma que eu não sei nem explicar. A família dele toda sabia dessa palhaçada que a menina tava grávida, que os dois namoravam e eu aqui ajudando o cara a não suicidar. Passou, dia 26 de dezembro. Engraçado que eu pegava e deixava ele se lascando. Ai, gente, Deus que me perdoe, mas eu sou uma pessoa que cuida do teu coração muito assim, ó. Meu coração foi colocado dentro de uma geladeira. Isso não é questão de relacionamentos, isso não. Isso daí foi desde quando eu me entendo por gente, assim, desde os meus 13, 12, 11 anos, eu entendo que meu coração é um lugar que ninguém pode ficar machucando. A partir do momento que eu aprendi isso na vida, a minha vida se transformou em algo que nem eu entendo. Às vezes que eu falo assim, gente do céu, Senhor, tudo pão. Mas o meu coração é tão gelado, se eu tô namorando uma pessoa, eu sou casado com essa pessoa, eu tô separado dela, e a pessoa vem com essa historinha triste de, eu não vou viver sem você, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim, querido, quer fazer, você faz. Porque eu ir atrás de você, pra poder tentar te salvar, não vou não. Não vou. Me dá até um cansaço. Só de imaginar saindo da minha casa pra... entendeu? Então não é à toa que assim, quando eu terminei meu relacionamento, foi tão frio, tão estagnado, que a pessoa tentou várias e várias vezes voltar e eu tipo... Não, querida, aqui é só assim, ó. Só papum. Acabou. E sem essa. Ligava chorando, fazia o cacete a 4 e eu fico... Não vai colar comigo. E olha que no meu caso não foi nem questão de traição, né? Imagina se tivesse sido, nem foi. Então assim... Ó. Sou muito coração gelado. Meu coração tá dentro de um congelador e ele continue lá. Né? Por isso que eu acho que eu não tô nem um pouco afim de me relacionar com outras pessoas de novo, porque eu sou tão... Eu penso assim, tem que me abrir de novo pra outra pessoa, me envolver com outra pessoa, e isso que eu só tive um namorado na vida. E literalmente de tudo. Não tive ficante, não tive isso, aquilo, não tive essa putaria que os jovens de hoje têm, que fica não sei quanto tempo ficando e não sei quanto tempo não. Tive só um namorado na minha vida e foi só isso. E eu queria que ele fosse só o único, mas também não, né? Aí não. Eu fiz uma cirurgia e era o aniversário dele. Eu publiquei no meu stories do meu Instagram um feliz aniversário. Ele não republicou no perfil dele. Aí eu falei assim, por que você não republicou? Ele, eu tô muito mal, não republiquei de ninguém, essa fase que eu tô passando é muito dolorosa e tal. No dia 28 de dezembro, meu aniversário, ele não publicou nada no Instagram dele. E eu falei assim, mas por que você não publicou nada pra mim? Eu tô cansada, eu vou desinstalar esse negócio, você fica me perseguindo, você fica não sei o quê, e nananã. Eu falei assim, gente, é só uma publicação de feliz aniversário. Ele não publiquei porque a gente não tá vivendo isso. Fulano, mas a gente é casado, você tá pedindo pra gente orar, pra gente reconciliar? Como assim? Aí ele, quer saber? Acabou tudo entre a gente, não tem mais nada com você e tal, assim. E eu de cirurgia, que eu tinha feito cirurgia no dia 26 de dezembro. E ele foi lá na cirurgia, veio no dia 27 me ver, me trouxe bolo de aniversário, ficou comigo como se fôssemos casados, e aí ele foi estressado porque eu falei com ele que ele postou uma coisa pra mim no Instagram. Passou dezembro, veio janeiro, eu passei a virada chorando muito essa virada. Eu chorei muito, escrevi uma carta pra Deus, pedindo, Deus, pelo amor de Deus, me tira dessa situação. E aí passou janeiro, eu entrei em espírito de oração, fui orando, quando em fevereiro, eu tive uma conversa muito séria com Deus, no dia 3 de fevereiro. Eu falei assim, Deus, deixa eu falar um negócio com o Senhor. Não, um dia antes, deixa eu falar um negócio com o Senhor, por favor. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, é sério. Quando você coloca Deus na sua frente da sua vida, de qualquer coisa, qualquer situação, você só vai vendo acontecer. É sério, e eu vou falar como experiência própria, porque a minha vida, a partir do momento que eu falei assim, Deus, tá nas suas mãos. É como o Senhor quiser, como o Senhor faz como o Senhor quiser. Eu só vou aceitar, né? Dou detalhes do que eu quero. Mas eu sei que o que acontecer, aconteceu. Por quê? Porque eu dei o controle pra ele fazer o que ele bem quiser. Entendeu? Então, a partir do momento que você fala assim, Deus, eu te entrego o controle da minha vida nas suas mãos. Faz o que o Senhor bem quiser, da sua vontade. E assim foi. Querida, a partir desse momento, minha vida fez assim, ó. Fez um reboliço que eu falei assim, gente, o que aconteceu? E nem eu entendi. Foram acontecendo tantas coisas assim na minha vida. Eu vou até tirar o meu fone pra poder falar. Foram acontecendo tantas coisas na minha vida. Foi aparecendo coisas e eu ficava assim, gente, como é que é? Como é que funciona? Não sei, não tô sabendo lidar ainda. Mas
Foram tantas coisas, tantas oportunidades que apareceram na minha vida, tantas coisas que ele fez que eu olhei assim e falei assim, o Tupão, nunca me imaginei assim. E vida que segue. Tô aqui só vivendo, só existindo. Tem coisas que acontecem que eu fico assim, caraca, precisava tanto. Mas serve como aprendizado, né? Principalmente nesses últimos 4 meses que eu fiquei bem ruim, fiquei bem doente. Mas tem um propósito. Eu vou reclamar? Não vou reclamar. Reclamo das dores, falo assim, ó, tá doendo. Mas sigo o meu rumo. Porque é um aprendizado, é uma pedra que vai servir para construir o meu castelo. Então eu vou só deixando. Vou fazendo o meu daqui e ele vai fazendo dele de lá. Mas só que os dois, no final, vai acabar se entrelaçando, em nome de Jesus, amém. E eu tô sentindo que isso é uma preparação para o que está vindo. Porque assim, ultimamente, na minha cabeça, eu não sei. Gente, tá dando até vontade de chorar aqui. Mas na minha cabeça, assim, tipo, eu tô me imaginando numas coisas que eu fico assim, gente, mas não aconteceu ainda. Então, eu sei que o propósito que eu fiz, eu entreguei, e foi. Só tá indo. Mas vem coisa na minha cabeça, assim, eu imaginando que eu fico assim, Senhor. E uma dessas coisas foi muito grande, assim, muito forte, que eu não tô sabendo explicar até hoje, tipo, só aconteceu. Foi que numa semana, assim, há uns 3 meses atrás ou 4 meses atrás, eu me imaginei sentado na frente de um computador. Literalmente, escuta o que eu tô te falando. Eu me imaginei sentado na frente de um computador e esse computador tinha 2 telas. Direitinho assim, ó. Esse computador tinha 2 telas e uma tela era em pé. Não era nem deitado, era em pé. Eu me imaginei sentado na frente desse computador. Era tudo bonitinho, isso e aquilo, pá. E eu peguei e falei assim, mas, cara, eu não tô com vontade nenhuma de comprar um PC Gamer por agora. E literalmente eu não estava na época. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, seja o que Deus quiser. Pra que eu fui falar isso? Aí eu peguei, depois de uns 2 dias que isso passou na minha cabeça, eu imaginei isso. Peguei e comentei com meu cunhado dentro do quarto. Eu falei assim, agora eu tô com uma vontade de comprar um PC Gamer, sabe? E eu quero de 2 telas. Falei desse jeito pra ele. Só falei o que passou na minha cabeça. Ele falou assim, da hora, né? Vai acontecer. Falei, amém. Com fé no Pai. Menina, pra que eu fui falar isso? No dia seguinte, eu passando no status no WhatsApp, uma vontade de ver status dos outros, que eu falei assim, gente, eu não tô com vontade nenhuma de ficar no WhatsApp. E, literalmente eu não tava. Aí eu peguei, vendo o status do povo passando, eu falei assim, vou ver mais não. Aí de novo bateu a vontade de ver. E eu fiquei, mas que inferno. Desse jeito, eu falei, mas que inferno, eu não quero ficar no WhatsApp. Tava com uma situação tão, sabe, você fazendo, e nada vindo. Eu falei assim, não, cansei. Aí eu peguei, fui, deitei um pouco, eu tirei um cochilo, acordei de novo, fui de novo pro bendito status. Eu falei assim, mas que inferno. Quando do nada, passei pro lado, tava o status do meu amigo. Galera, tô vendendo esse PC, o PC. 2 telas. Uma tela em pé, mas só que assim, ele falou, tô vendendo o PC. Eu falei, tá, vou perguntar, não custa perguntar. Aí perguntei, ele falou, tô vendendo por tanto. Eu falei, tá bom, eu vou ver aqui se eu consigo dar um jeito, né? Porque eu não tinha dinheiro nenhum, tava com dinheiro nenhum. Falei, vou ver se dá um jeito aqui, se pá, eu pego. Tá bom. Fiz meu corre, falei com quem tinha que falar. A pessoa aceitou. Aí falou assim, vamos lá. Eu falei, então vamos. Fui pra pegar o PC. Falei pra ele, tô indo aí buscar o PC. Cheguei lá na hora e ele falou assim, tá aqui o PC desmontado. Eu falei assim, é as 2 telas? Ele falou assim, as 2 telas, o teclado, o mouse e a mesa. Eu falei assim, oi querido, tudo bom? E eu tava assim na minha cabeça, gente, de onde eu vou enfiar esse PC? Eu não faço ideia de onde eu vou enfiar esse PC. E assim, Deus foi tão maravilhoso na minha vida que ele preparou até a mesa. E eu tava tipo pensando, de onde que eu vou enfiar essa mesa? De onde eu vou enfiar esse PC? E hoje tá tudo acontecendo e eu só tô tipo, caraca, eu sou muito grato por Deus na minha vida. Então assim, eu não tenho do que reclamar no meu dia a dia. Eu penso assim, pode não parecer, muitas pessoas olham pra mim e não dá nada, dizem, quem é esse daí? Mas eu penso assim, que eu tenho o meu valor. Eu sei onde eu tô, eu sei o que eu faço. Eu sei o meu corre, eu sei o que eu passo no dia a dia. Então assim, eu não tenho do que reclamar. Porque toda vez quando vem aquela vontade de reclamar de alguma coisa, eu penso assim, tem alguém passando coisa pior. Entendeu? Então assim, a gente tem tantas coisas na nossa vida que a gente não agradece, a gente não
não corre atrás daquilo, não faz nada em prol daquilo, só fica reclamando. E não pensa assim, gente, tem gente pior. Tem pessoas na cama de hospital que queria estar vivendo a sua vida. E você nunca para pra pensar sobre isso. Você nunca para assim, 5 minutos e fica, caraca, eu reclamo por nada. Um fator principal muito grande que, assim, eu não reclamo. Pode estar como for, pode ser como for. É ter um teto sobre a minha cabeça. Tantas pessoas nessa vida que queria ter um teto para morar e não tem. E muita gente aí com a casa todos os dias, sua coberta, sua cama. E ela, sim, tem motivo para reclamar. Entendeu? Então eu vou parar de falar sobre isso porque ele já tá me dando vontade de chorar de novo e eu não vou ficar chorando aqui não, porque quem sou eu pra ficar chorando? Eu vou falando no vídeo inteiro que eu sou uma pessoa mal forte, aí do nada começa a chorar. Ah, palhaçada isso daí, ó. Mas tudo bem, é sobre Ice. Então, ó, foi um minutinho de desabafo aqui com vocês. E é sobre Ice, tá tudo bem. Mas, ó, finge que passou, tá bom. Me mostra o que tá acontecendo, o que tá oculto, se tiver algo oculto. Porque eu sou casada com ele, tá muito difícil. É isso tudo que tá acontecendo comigo. E aí foi quando eu dormi, no outro dia, eu não abro o Instagram, sempre abro o Instagram no trabalho, na hora do café. E nesse dia eu acordei atrasada, acordei todas e abri o Instagram. Abri na página do trabalho dele. Quando eu abri na página do trabalho dele, eu não havia pesquisado, gente. Só abriu. Tava um vídeo dela lá que ela gravou, ela tava de lado, eu falei assim, essa moça tá grávida. Liguei pra ele na hora, fulano, viu um vídeo aqui de Ciclana no Instagram da tua empresa, ela tá grávida? Ele virou pra mim e falou assim, aqui não é o melhor canal pra gente conversar. Eu tô assim, você vai falar assim, ela tá grávida? Ele tá. Eu tô assim, filho é seu? Ele é. Eu tô assim, quando que você vai me contar? Porque até então eu tô aqui orando, tô esperando você voltar pra casa, tô esperando você falar alguma coisa, e a mulher tá grávida? Ele, não, mas eu não tô com ela, eu fui na casa dela, assumi a criança, conversei com os pais dela, mas eu não tô com ela, não quero estar com ela, não tô com ela, só assumi a criança. Eu chorei e desliguei o telefone. Como eu já tinha stalkeado a vida da Mona, eu descobri que a irmã dela tem um estabelecimento lá na cidade. Liguei pra irmã dela na mesma hora. Falei assim, fulana, é que é Ciclana, esposa de Beltrano. Você tá sabendo que sua irmã tá grávida do meu marido? Ela, o quê? Eu, sua irmã tá grávida do meu marido. Ela, fulano? Eu, é. Ela, ei, não tô te entendendo. Eu tô assim, eu não tô. Ela, não, mas minha irmã e ele, todo mundo há muito tempo. Foi a irmã dela que me contou tudo o que estava acontecendo. Sabe por que ele não passou Natal comigo? Porque ele virou pra mim e falou assim que ele tava com a cabeça muito... tô muito desequilibrado, tô muito triste, tô muito mal com a sua família. Porque ela veio pra cá pra passar Natal comigo. Ele não passou um novo comigo porque ele passou com ela. Os dois foram pra parque aquático juntos, os dois viajaram juntos. Ele foi pra Ouro Preto com ela, ele tava no aniversário dela. Ele chegou na empresa dela e disse pra todo mundo, ele chegou na empresa deles, né? E disse pra todo mundo que nós dois já tínhamos resolvido tudo. E sabe o que ele falou pra família da Mona? Que um dia ele já foi sim casado e que ele não era mais casado porque a gente não deu certo. Na empresa, os dois já namoravam há anos, há tempos, gente, há tempos. Antes do meu pai morrer, os dois já tinham uma relação na empresa, ele já era namorado dela. A chefe dela, psicóloga, já sabia, todo mundo sabia, a família dele sabia, a mãe dele sabia que a moça tava grávida. Sabe o que a mãe dele me falou? Eu pedi pra ele não te contar, Rubi. Eu que pedi pra ele esconder de você. A família dela sabia, a família dele sabia, a empresa inteira sabia. E eu aqui, ó, orando a Deus, pedindo pra Deus reconciliar meu casamento. Ô, gente, eu vou parar por isso. Pra gente... Gente, tá vendo como é que é a situação? Você entende. Você entende quando você vai ver, já tá no fundo do poço há muito tempo. Ai, senhor, que ódio que não dá essas coisas, mano. Que raiva. Encerrar esse assunto e essa história, questão de parte que eu fiz. Ai, gente, é só rir pra não chorar. Depois que eu descobri a gravidez, eu pedi o divórcio pra ele falou que era pra eu esperar, pra eu pensar direitinho, porque o divórcio era uma coisa muito séria, e que era pra eu esperar a poeira baixar, que a gente ia sentar, que a gente ia conversar, ele ia me explicar tudo o que aconteceu. Pausa. O que ele tinha pra me explicar, né? A menina tá grávida, tá namorando com a menina, já assumiu ela, e ele me explicar o quê? E era pra eu esperar e tal, que ele gostava muito dele, ele me amava, mas que gostava dela, mas que o amor da vida dele era eu. Ai, gente. E aí eu me lembro que eu quase caí nessa conversa dele. Eu virei e falei assim, cara, será que eu tenho que separar mesmo? Aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, Rubi, se você quiser continuar falando, eu vou ser a primeira a te apoiar. Mas pensa bem, você quer ser madrasta do filho de outra pessoa? Aí isso virou uma chave dentro da minha cabeça. Eu falei assim, não quero não, vou separar. Sofri muito pra tomar essa decisão. Eu procurei advogado, eu tomei a decisão de vender o apartamento, pra gente fazer a divisão, né, dos bens, tudo bonitinho. E ele mesmo assim continuou trabalhando dentro do meu psicológico, falando que ele não queria ter esse filho, que esse filho era um filho que ele não queria ter, que mesmo ele estando ou não com ela era uma responsabilidade que ele tinha pro resto da vida, que não era o que ele queria. Ele sempre repudiando a criança e sempre colocando a criança como se ela fosse... E o engraçado é que na hora de revirar os olhinhos, ninguém pensou nisso. Tá vendo como é bom? Gente, eu digo assim, pai é uma coisa muito difícil de falar que é de verdade. Desculpa, eu se lasca se você se ofendeu. Mas só que assim, pai de verdade são poucos. E se conta nos dedos. Literalmente. Porque uma coisa é você ser pai que paga a conta e põe comida dentro de casa. Outra coisa é você ser pai de verdade. O pai que tá ali pra apoiar seu filho, pra ajudar seu filho, pra conversar com seu filho, né? Pra entender o seu filho, que você chama de filho, que você considera literalmente como um filho. Porque você só pagar a conta e colocar comida dentro de casa, não quer dizer que você é pai não, viu? Só pra te informar, você tá sendo só o provedor do alimento da criança. Entendeu? E quando essa criança crescer, ela vai crescer provavelmente revoltada da vida, por conta que ela não vai nem considerar você como pai.
Provavelmente. Desculpa se joguei a verdade na sua cara, mas é a verdade. Então, assim, ainda dá tempo de você rever seus conceitos. Entendeu? Porque, assim, você pode mudar. Basta você querer. Só basta você querer. Uma maldição, sabe? Na vida dos dois. E aí, com ela, ele falava diferente, porque eu tive acesso a algumas conversas dos dois, e com ela, ele falava que era o sonho dele ser pai, que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ela, que ela era a mulher da vida dele, que ela era a esposa dele, que daqui pra frente seria ele, ela, criança e Deus, que Deus era abençoador dessa relação, que o homem, quando ama a mulher, engravida ela. Aí lá nas conversas tinha ela escolhendo o nome, eu quero Aurora. Enfim, né, gente? Enfim, E eu falei, cara, eu vi as conversas aqui, você tá super feliz que vai ser pai da criança. Aí ele virou pra mim e falou assim, se eu fosse você, apagava todos esses prints, porque isso daí só vai levar você mais pra dentro do buraco. E continuou falando, ai, você não tá entendendo o tanto que eu tô sofrendo, o quanto que eu sinto a sua falta, ai, que não sei o quê. E com ele falava, eu te amo, você é o amor da minha vida, essa criança é a melhor coisa, nananana. Aí tem um dia que eu falei com ele, falando, vamos conversar aqui. Engraçado, que falava tanto que amava, mas na hora de meter o chifre, ninguém lembrou do amor. Eu penso assim, quem ama não trai. Tá? Só pra te falar, só pra deixar assim bem claro. Quem ama não trai. Então tá bom. Você só aceitou ser namorado dessa moça e aceitou essa confusão toda por causa do cargo de gerente que você está concorrendo? Ele disse, envolve isso também. Mas eu queria conversar com você pessoalmente pra te explicar, caso você queira. Não quero conversar com você pessoalmente não, meu amor, mas é isso, tá? É isso, a gente já tá divorciando, graças a Deus, bola pra frente, Deus sabe de todas as coisas. Eu tô muito feliz que hoje eu estou bem pra contar sobre esse caso. Bem assim, né? Toda vez que eu conto eu fico um pouco emotiva, mas é super normal. Eu só quero alertar mesmo as moças que estão em relacionamentos, por favor, gente, fique bem esperta com as pessoas que vocês se relacionam, com as pessoas que vocês entregam o coração de vocês. Eu me entreguei de corpo e alma pra essa relação, não vou mentir. Ele era uma pessoa da igreja e tal, eu conheci ele na célula da minha mãe. Eu orei muito pra poder casar com ele, eu fiquei 7 anos namorando porque eu tinha muito medo de casamento, porque eu tinha medo disso e acabou acontecendo. Mas acontece um dia após o outro, eu tô caminhando, tô indo bem, eu tenho muitos amigos do meu lado, eu tenho minha família, eu tenho Deus, e se Deus me tirou dessa situação é porque ele tem algo muito legal lá na frente pra mim. E quando eu digo que é algo legal, não é outra relação, é algo bom mesmo, sabe? Da vontade de Deus sobre a minha vida. Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu sei que Deus tá cuidando de cada detalhe, se não... E assim, ela falou de uma coisa bem legal aqui que é bom você ressaltar. O que Deus tem de melhor pra você não é você estar com alguém, não. Tá? Só pra te informar. Se você vai pra igreja, se você ora lá pra você poder conseguir seu casamento, isso e aquilo, parará, 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 parará. Não. Tá fazendo errado. Você tem que orar pra Deus te dar o melhor pra sua vida. Aí sim vai ser outra história, outra ocasião que Deus vai te trazer o melhor. Entendeu? E Ele vai trazer o melhor pra sua vida. Ele vai trazer alguém que te respeite, Ele vai trazer alguém que te ama de verdade, Ele vai trazer alguém que vai te entender, vai te compreender, entendeu? Que vai fazer você esquecer seus problemas, entendeu? E não te trazer mais. Então assim, vamos começar a recapitular sua oração? Quando for orar, fala assim, Deus, eu quero o melhor pra minha vida. Mas eu não quero te pedir marido, eu não quero te pedir família, eu não quero te pedir nada, eu quero te pedir o melhor. E se for da sua vontade, você vai colocar alguém no meu caminho. Ponto. Batei a sua oração aqui agora. Foi ótimo. Deus vai fazer o melhor por você. Agora, ai Deus, eu quero um marido. Ai Deus, eu quero uma família. Ai Deus, isso e aquilo. Não, querida, vamos parar. Vamos parar. Vamos deixar essa dependência emocional de querer ter alguém do seu lado e orar pra ter o melhor. Que é bem mais bonito, né? Era pra ser, porque não era mesmo, sabe? Como diz a minha sogra, a minha ex-sogra, né? Se você ficou com ele 11 anos e não engravidou, e ela engravidou agora, era porque era o propósito de Deus. Caramba, que propósito. Mas é isso, né, galera? A gente continua aqui, vamos seguir em frente. Eu não falo mais sobre esse assunto, tá bom? Encerrou por aqui. Daqui pra frente o meu TikTok vai ser só pra gente falar de superação, pra gente melhorar, pra gente sair do buraco. Eu sei que tem muitas moças aqui que tem mandado direct e que estão sofrendo muito e que estão passando pelo mesmo problema que eu, até coisas piores. Vamos apoiando uma a outra, a gente vai vencer, a gente vai sair desse buraco. E se Deus quiser, Deus vai abençoar, tá bom? Um beijo pra todas vocês e até mais. É aqui, ó. Ela postou uns prints. Eu tirei o áudio porque é a música da Anitta, Bang, então vai dar direito autoral no meu vídeo, eu não tô afim. Tá bom? Mas assim, vocês podem ler, vai estar pausado aqui, porque eu não vou ler, tá bom? Mas é sobre Ais. E pelo visto, não é a primeira vez que a gatinha faz isso, não. Então assim, querido, quando você tá num trabalho, né? Eu tô tirando o fone porque já acabou, literalmente, esse é o último vídeo. Se você tá no trabalho e do nada uma mulher pega, começa a ficar no seu pé, principalmente sendo líder, supervisor, gerente, isso e aquilo, começa com muita bajulação, isso e aquilo, querido, foge, ó. Corre, 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 corre. Isso aqui é o meu conselho pra homens. Corre. Porque elas só querem fazer o quê? Embuchar de você, pra depois, ó, tomar o que você tem. Literalmente. Não, essas santinhas assim de pau oco que fica bajulando. Aí eu vejo no serviço algumas que eu fico assim, ai, Senhor, que se eu pudesse, né? Se eu pudesse botar a boca no trombone, aí tudo é, ai, não sei o que fulano. Ai, não sei o que fulano. Ai, não sei o que fulano. Eu fico assim, gente, será que a esposa dele já viu isso? Né?
Será que ela já presenciou esse tipo de coisa? Porque, assim, pra mim, é meio complicado, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais contato com esse ser humano. Amém, Jesus, glória a Deus. Mas só que, assim, é meio complicado, né? Até a pessoa falar que tem um número no WhatsApp, que conversa com essa pessoa no WhatsApp, eu bem assim, cadê sua esposa, querido? Que não tá vendo isso? Se eu que tô aqui por fora, tô vendo tudo, imagine sua esposa. Bobinha é ela. Mas é desse jeito, gente. Então, ó, quase 1h20 de vídeo praticamente. Então eu vou parar de falar aqui, porque eu já falei demais desse vídeo. Eu não tenho mais nada pra comentar. Não vou comentar mais. Já era, acabou o que eu tinha pra falar. Eu fico olhando pra baixo assim pra ver se meu microfone tá ligado. Porque ele ultimamente tá dando um de low. E eu não tô afim de passar raiva. Então, acabou a pauta de hoje. Foi um videozinho extenso. Mas é a vida, fazer o quê? Então, se inscreva no canal. Curta, comente, compartilha. E de novo, se inscreva no canal. Deixa seu like aqui embaixo, caramba. Dá um like, dá um comentário, né? É de graça, você não vai ter que entrar lá pra poder, você quer curtir o vídeo do Douglas, você vai pagar R$5. Não. A não ser que você queira fazer assim, um pix pro Douglas do nada. Pode fazer. Se você tem meu WhatsApp, meu número de telefone. Eu não vou achar ruim. Não vou. Tenho contas a pagar, tenho boletos a pagar, né? Mas é desse jeito. Então, ó, é isso. Ai, gente, essa pauta ela me deixou meio nervoso, mas também ela trouxe umas fortes emoções aqui. É babado. E nunca, eu acho que em vídeo nenhum aconteceu. Mentira, já aconteceu sim. No vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, mostrando como eu gravava o vídeo, porque eu fiz um bastidores. Aquele vídeo foi bem emocionante também, me deu uma vontade de cair um cisco no meu olho do Neida. Nesse daqui também caiu. Mas é sobre isso. É coisas que, ó, mexe com as estruturas de Douglas que só. Ó, tô gostando dessa palhaçada, não. Ultimamente eu tô muito. Ó, tchau. Tchau, galera.